você ganha todo o mapa para entender como fazer posts explosivos em meia hora. Então, o que é um post explosivo? É um post que vai além do que você está acostumado a ter de entrega nos seus posts, né? Inclusive, assim, vai além do número de seguidores. Isso é um post explosivo. Ah, eu tenho 1.000 seguidores, um post explosivo vai para mais do que 1.000 pessoas. Eu tenho 100.000 seguidores, um post explosivo vai mais do que 100.000 pessoas. Isso é um post explosivo. Tá? E aí o que eu vou mostrar hoje também, né, é que isso tem que ser feito em até meia hora por dia. Você não pode demorar mais do que meia hora para fazer um post. Se o post leva mais do que meia hora, você está fazendo alguma coisa errada. E se o post não explode desse jeito que eu estou falando, não todos, mas pelo menos se uma parte dos seus posts não explodem, alguma coisa você está fazendo errado no seu método. Então a gente vai entender isso tudo hoje, qual é o jeito certo, qual é o mecanismo certo para fazer isso e como fazer para dimensionar o seu tempo. Beleza? Então, vamos começar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode ir fazendo pelo chat, porque a Flávia também está acompanhando aqui direto pelo chat. Então, eu não vou ler o chat para não me perder, mas ela vai me passando aqui, né? Então, é isso aí, vamos lá. Isso aqui, né? Esse é o tipo de coisa que eu falo de um post explosivo. São números desse jeito, parece que está bugado, né? Mas não está. Isso aqui é um print de um post meu, e é um negócio impressionante, né? Ó, ele foi para 11.000 seguidores e para 22 milhões de outras pessoas além dos seguidores. Quando a gente olha esses números, 4.000 pessoas comentaram, né? Aqui 1 milhão de pessoas compartilharam. Sabe o que é 1 milhão de pessoas compartilhando o seu post? Né? Então é disso que eu estou falando. Quase 100.000 pessoas salvaram, 100.000 pessoas acharam um post útil, quase 1 milhão de pessoas curtiram, mas o poderoso desse post aqui, esse específico, é essa quantidade de compartilhamento, né? Então, mais de 1 milhão de pessoas compartilhou esse post. Isso aqui é uma coisa que seria impensável. Tem gente que vai dizer que é mentira, né? Que isso não é possível de acontecer, mas está aí o print, está aí a prova. E vocês podem fazer também, tá? Eu não tinha nada disso até ano passado, final do ano passado, eu não tinha feito nada disso. E aí, mesma coisa com os mentorados, né? Ninguém nunca tinha tido resultados assim e começa a ter. Então, o que eu vou ensinar é uma coisa que é replicável, é um método, né? Você pode aplicar também, não importa sobre o que você fale, qual é seu nicho, todo mundo tem como fazer isso aqui. E aí vem a primeira pergunta, né? A grande questão é como é que a gente aumenta o alcance e se mantém no ritmo que seja sustentável? Porque durante alguns experimentos que eu cheguei a fazer, eu até consegui fazer posts explosivos assim, mas eles levavam um tempão para fazer, né? Às vezes uma tarde inteira para fazer. E aí não é uma coisa sustentável, você não consegue, a não ser que você vai viver disso, né? Vai viver de todo dia só fazer post, e ainda assim, mesmo que você, acho que nem dá para viver só de fazer post, né? No final das contas. É impossível. Mesmo que você seja influenciador, você vai ter que, sei lá, sair, ir para a rua, fazer coisas, reuniões, né? Então, para quem é professor, tem os mentorados, tem que fazer reunião com os mentorados. Então, no fim das contas, mesmo que você vá se dedicar só a fazer conteúdo, é uma coisa meio impossível, né? Não é sustentável. Para ser sustentável, tem que ser rápido. É isso que a gente vai ver. Então, o programa da aula hoje está de trás para frente, de propósito. No final, a gente vai ver como entrar no Clube do Milhão. O que é o Clube do Milhão? As pessoas que conseguiram fazer um post com mais de 1 milhão de alcance. Que nem aquele print anterior é um típico post que faria entrar no Clube do Milhão. Então, a última parte da aula é como entrar no Clube do Milhão. E eu já aviso, não dá para comprar a associação. Você não está vendo. O Clube do Milhão você não compra. Não é igual o verificado do Instagram. Não é igual o verificado do Instagram. É o antigo verificado, que você tinha que conquistar. Clube do Milhão é a mesma coisa. Também não compra a entrada, não. Então, a gente vai ver no final como é que faz para entrar no Clube do Milhão. Aí, antes disso, a gente vai ver 5 detonadores escondidos no Insta. Tem 5 coisas completamente escondidas que eu nunca vi ninguém falar, e nenhum outro influenciador, ninguém no marketing digital, ninguém em lugar nenhum falar. Eu fui descobrindo, alguns por acaso, alguns prestando atenção, mas eu fui descobrindo cada um deles, e eu vou compartilhar com vocês aí e é muito poderoso. Todos eles, cada um deles, quando eu descobri, me deu um salto muito grande de resultado. Antes disso, a gente vai ver o que transforma views em seguidores, porque uma coisa é o seguinte, muitos views equivalem a muitos seguidores? Não necessariamente, né? Quem está acompanhando, quem acompanhou as aulas de quarta já sabe disso, mas o que a gente vai ver hoje é como fazer de um para o outro.
Aí, antes disso, a gente vai ver metas, métricas e marcos na trilha até o vulcão. Né? Então, se você for fazendo tudo direitinho, você vai passar por certas métricas e certos marcos. E é bom ter um norte. Será que eu estou indo bem? Será que eu não estou? Será que eu estou aplicando direito o método? Será que eu não estou? A gente vai entender com essas métricas. Antes disso, a gente vai ver qual é o mecanismo para explodir o alcance. Né? O que tem que fazer especificamente? A gente vai ver todo passo a passo e o que tem que ser feito para explodir. Antes disso, a gente vai ver os tipos de explosão, porque não é um tipo só de explosão. Né? Tem até gente que fala assim, viralizar é a pior coisa que pode acontecer para você. Bobagem, quem fala isso não entende nada de viralização. Tem vários tipos de explosão e nem todas são boas iguais. Tem as melhores e tem as piores, a gente vai entender. Agora, se você junta as três, aí que você tem um efeito vulcânico. Quem fala isso é porque está falando de viralização com meme, né? Não é viralização intencional, porque viralização intencional é tudo que a gente quer. Exatamente. Então é aquela coisa, quem está viralizando com meme, ou né, falando assim, mas viralizar não é bom, porque vai atrair pessoas que não são... Só diz isso quem nunca viralizou, tá? Quem não sabe o que está fazendo. Quem nem sabe o que está fazendo. Então a gente vai ver os tipos e o que a gente está querendo. E, em primeiro lugar, a gente vai começar a aula pelo tráfego secreto. Né? Aquele tráfego que ninguém vai falar, se você for fazer curso de marketing digital, vão falar que existem 2 tipos de tráfego, e você vai ver. E a galera se divide nesses tráfegos, né? Eu sou especialista em tráfego orgânico, eu sou especialista em tráfego pago. E a gente vai ver que tem um terceiro tipo, o tráfego secreto, que é o que basicamente a gente está trabalhando aqui. Certo? Podemos começar? Então, dá um ok quem já está aqui empolgado, manda um oi aqui no chat, só para saber que estamos todos na mesma página. E vamos lá. Então, a primeira coisa, qual é o tamanho da sua audiência hoje? E quando eu digo quando eu digo audiência, eu não estou falando do número de seguidores, tá? Eu estou falando disso aqui, ó. Você vai entrar lá nos insights, e você pega nos últimos 90 dias, quantas pessoas você alcançou? Né? E é isso que a gente quer que você dê uma olhada. Aí, assim, esse aqui foi o meu recorde. Não foi nem meu recorde nada. Eu nem tirei o print do meu recorde. Meu recorde foi uns 60 milhões alcançados em 90 dias. Né? Então, é assim, qual que é o seu hoje? Né? Quantas pessoas seu perfil está alcançando? E isso é uma métrica muito importante, né? Muito poderosa. A gente entender quantas pessoas a gente está alcançando. Por quê? Porque, assim, pensa o seguinte, se seus posts chegassem a milhões de pessoas, né, você vai pegar e vai postar, aí, ó, Rafa falando, 101 mil contas alcançadas, com tráfego pago. Né? Então, assim, quanto será que está custando isso, né, Rafa, para chegar em 101 mil pessoas? O Anderson, saúde. Apenas 5,8K, Anderson, a gente vai virar esse jogo aí, hein? A gente vai virar esse jogo. Mas no seu caso específico, ó, a Rafa, o Anderson, já tem uma coisa melhor do que a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas no Instagram hoje, a maior parte, quando eu digo a maior parte, sei lá, 90%, 95%, eu não tenho esse número, né? Mas eu imagino que seja alguma coisa por aí, a grande maioria das pessoas, o alcance é menor do que o número de seguidores. Então, se o seu alcance já está maior do que o seu número de seguidores, já é um bom indício. Então, eu não postava antes, confesso. Beleza, o que é ótimo, né? Porque você vai começar a postar agora, você vai dar uma chacoalhada no algoritmo. Demora um pouco, tá? Por isso que eu sempre falo. O Anderson é mentorado, ele entrou agora. Então, até começar a engrenar, vai um tempo. Ó, comecei a postar com curso. Esses 5,8 são dos últimos 10 dias, basicamente. Os 80 anteriores são pequenininhos. É exatamente isso. Você vê que quem entra, né, quem acompanha o curso e quem entra na mentoria vai dar grandes picos. E no começo vai aumentando, tipo uma escadinha, e de repente vai vir um grande pico. Né? Se seus posts chegassem a milhões de pessoas, o que mudaria na sua vida? Então, assim, seus posts começam a chegar para um monte de gente. O que isso muda? Né? Porque se não muda muita coisa, então você nem perde esse tempo vendo essa aula, entende? Não vai fazer outra coisa num domingo à noite. Porque é sério, né? Assim, você tem que saber por que você quer chegar para muitas pessoas. E aí, cada pessoa vai ter uma resposta diferente. Tem gente que vai falar assim, não, se meus posts chegarem a milhões de pessoas, eu vou conseguir fazer parceria com marca, por exemplo. Né? Que é muito o caso da Flávia, por exemplo, dá para fazer parceria com marca. Tem gente que vai falar assim, não, se meus posts chegarem a milhões de pessoas, eu vou ter mais aluno, eu vou ter mais cliente, eu vou ter mais paciente, eu vou conseguir fazer mais negócio. Né? Então, é um objetivo mais comercial. Tem gente que vai dizer, não, se os meus posts chegarem a mais gente, eu vou ter mais seguidores,
porque, né, uma parte dessas pessoas vão virar seguidoras. E aí, tendo mais seguidores, eu vou ter mais autoridade, né? Porque tem algumas pessoas que já têm até os clientes, já não quer essa parte tão comercial, quer só o respeito que vem, né? E conseguir transferir essa reputação online, né? Essa reputação que tem no mundo real para o mundo online. Então, você tem que ter a sua resposta. No caso, por exemplo, do Dani Bijos, que é um dos mentorados, ele falou, eu queria uma autoridade, né? Então, para ele, a mentoria serviu para isso, para ele criar a autoridade que ele desejava. Chegar a milhões de pessoas deu para ele a autoridade que ele desejava. Por quê? Porque quando ele entrou na mentoria, ele falava, cara, no direito, um perfil com 10 mil pessoas já é muito grande. E eu falei que a nossa meta era chegar em 100 mil. Ele falou, 100 mil para ele era impensável, né? E aí, no final, ele falou, pô, acho que teremos 100 mil bem antes do previsto. Ele começou a acreditar muito mais na hora que a coisa começou a dar resultado. Hoje ele está com mais de 60 mil seguidores, né? Na época, em abril, ele estava com 50 mil, agora está com quase... Já tá, acho que a última vez que eu vi, estava com 66, mas ele parou de postar, né? Ele parou de aplicar o postar, método. Aí ele me mandou uma mensagem falando que tem coisas acontecendo na vida dele, está no momento aí pessoal turbulento. Então, ele deu uma parada, né? E ele deu uma parada até antes de chegar nos 50 mil. Então, assim, ele foi ainda colhendo os frutos do trabalho que ele fez, e agora ele está aí, né? Daqui a pouco ele volta e dá mais um salto. Mas o importante é você ter a sua resposta, né? O que você mudaria? O que isso mudaria na sua vida? Seus posts agora começam a chegar para milhões de pessoas. O que isso muda? Se você não tiver essa resposta, você não vai ter a motivação necessária para se dedicar todo dia, né? Talvez você até veja essa aula por uma curiosidade, mas você não vai aplicar as coisas que essa aula ensina. Aí não adianta, não vai fazer nenhuma diferença. E o meu grande objetivo é conseguir que as pessoas apliquem o método, né? Porque, para mim, quanto mais gente estiver aplicando o método, é melhor, mais eu me torno referência com esse método, certo? Então, o que eu quero, por exemplo, é que o Clube do Milhão chegue a 100 pessoas ainda esse ano, né? Hoje o Clube do Milhão tem 25 pessoas, 25 membros no Clube do Milhão. Eu quero que chegue a 100 mil ainda esse ano, né? O clube que nasceu esse ano e do começo do ano até agora chegou a 25 membros. Eu quero até o final do ano 100 membros. Né? Então, eu quero triplicar o número de pessoas aí no clube. Então, cada um vai ter o seu objetivo. Deixa eu só desativar. Alessandra. Tem alguém que está... É a Alessandra. Não, tudo bem, já mutei todos. Beleza. Então, temos essa resposta, né? Você já tem, você não precisa nem escrever aqui no chat. O importante é você ter para você, né? Pensa aqui, o que isso mudaria na sua vida? Aí a gente vai, então, para o próximo, que é o seguinte. Já ouviu falar em tráfego? Né? Eu já dei até um spoilerzinho assim. Tem o primeiro, que é o tráfego orgânico, que vai para uma fatia dos seus seguidores. Inclusive, normalmente uma fatia cada vez menor. Né? O pessoal fala muito disso. O Instagram, a Meta adora isso. Né? Você vai lá, na hora que ela começa uma rede social, ela te dá um monte de seguidor, ela estimula tudo, ela dá um tráfego orgânico muito grande, e aos poucos ela vai diminuindo esse tráfego orgânico. As pessoas falam, pô, que é para você pagar o patrocinado, né? Para você fazer o tráfego pago. Mas o argumento deles é outro, o argumento deles não é esse. Né? Então a gente vai entender. A questão tem cada vez mais conteúdo. Não dá para fazer com que o conteúdo de todo mundo vá para todo mundo. É impossível. As pessoas teriam que passar muito mais tempo no Instagram para que elas pudessem ver o conteúdo de todo mundo que elas seguem. Não estou falando nem de todo mundo, porque se você fosse tentar ver o conteúdo que todo mundo postou no Instagram hoje, você ficaria o resto da vida inteira e não terminaria de ver. Mas mesmo se você fosse ver todo o conteúdo de todo mundo que você segue hoje, talvez você não conseguisse terminar hoje. Porque se considerar stories, mais os posts, mais tudo isso, agora mais o threads, é impossível. Então, o que vai acontecer? Você vai ver uma fração desse conteúdo. Isso é o orgânico. Ele pega de tudo que foi postado e ele vai te trazer o que é o melhor ali. E de tudo que você postou, ele vai pegar o que você postou de melhor e vai levar para as pessoas. Né? Então, isso é o orgânico. É uma fraçãozinha vai por uma fração dos seus seguidores. O outro caminho é o pago. Né?
Vai lá no Insta, dá uma olhada no post, coloca turbinar e vê quanto custaria chegar a 1 milhão de pessoas. Se você fizer isso, você vai ver que vai sair, cada post vai dar um número diferente, mas vai chegar aí entre 50 mil e 100 mil reais para você alcançar 1 milhão de pessoas. Então, a Rafa falou, por exemplo, que todo mês ela alcança aí 100 mil pessoas, né, com o tráfego pago. Então, você está pagando para chegar numa quantidade de pessoas. Então, você consegue fazer. Basicamente, hoje, as pessoas olha, ou você paga ou você flopa. Porque ou você vai só ficar fazendo muito, você vai gastar muito tempo fazendo conteúdo que não vai ser visto por muita gente, ou você vai ter que botar muito dinheiro do bolso para conseguir levar para mais gente. Então, esse parece que é o grande dilema das redes sociais. Se você for ver o pessoal do marketing digital inteiro, entra neste dilema e debate esse dilema. Vale mais a pena investir tempo fazendo conteúdo de valor, ou vale mais a pena botar dinheiro e fazer menos conteúdo e botar dinheiro para esse conteúdo chegar em mais gente, Ou seja, gastar dinheiro ou gastar tempo. Fazendo uns testes aqui é assustador mesmo. É assustador, né? 50 mil, 70 mil. É isso aí. 50 a 100 mil vai depender do post e vai depender do seu histórico também, Então tem uma série de coisas aí, mas você não gastaria menos do que 50 mil para levar o seu conteúdo para 1 milhão de pessoas, Basicamente isso. Para alcançar 1 milhão de pessoas. Aí, eu descobri na prática que tem esse terceiro tipo de tráfego que ninguém fala. Então, qual que é esse tipo de tráfego? E isso mudou minha vida completamente. Eu descobri isso em novembro do ano passado, que, na verdade, eu descobri um pouco antes, mas eu descobri que tinha um jeito de acessar isso constantemente em novembro do ano passado. Eu já sempre soube que tinha esse tipo de tráfego, eu estava há muito tempo buscando como acessar ele, e no novembro do ano passado eu descobri como efetivamente acessar. E a minha carreira é essa, Eu fui professor, dei aula, isso aqui dando aula no Peru, eu dei aula em 10 países diferentes, dei palestra em vários lugares, trabalhei com muitas marcas, Então fui também palestrante, escrevi livro, então eu tive toda uma carreira aí no mundo real, voltada para isso, de comunicação, de storytelling. Só que quando e trabalhei com muitas marcas, mas é sempre fechado em salas, Ou na sala de aula, aqui, ou num auditório, ou numa sala de reunião, mas eu sempre estava fechado em salas, eu não trazia meu conteúdo para o digital. E quando eu comecei a tentar trazer, eu percebi que não era tão fácil assim. E aí, enquanto eu estava nesse processo de estudar sobre marketing digital, foi aí que eu conheci a Flávia, que é este encontro que muda tudo. A gente se conheceu nas Noites Brancas, e a Flávia é uma pessoa típica 2.0, Quando a gente se conheceu, ela já estava muito mergulhada no digital. Ela entendeu, estudou sobre marketing digital e aprendeu sobre marketing digital muito antes do que eu, que ela realmente se mergulhou nisso. Eu flertava com marketing digital. Ela mergulhou de cabeça no marketing digital muito antes. Então, acho que você pode até contar um pouco da sua história, até porque tem várias pessoas que te seguem aqui. Fala um pouco como é que foi essa sua jornada aí pelo marketing digital. Bom, eu era advogada. Não estava esperando isso, mas vamos lá. Vou tentar resumir a história que é longa. Eu era advogada e estava num processo de transição de carreira para professora de yoga. E aí eu fui dar uma aula, minha primeira aula de todas. Eu precisei filmar, porque fazia parte de um estágio, Então eu tinha que dar um número X de aulas e mostrar para os meus professores. E aí eu filmei naquela filmagem rapidinha também, o time-lapse, postei no Instagram. E aí, bom, naquele primeiro dia eu tinha uma aluna. E aí ela postou no Instagram dela, no meu story, que era só pessoal, pouquinhos amigos. No dia seguinte eu tinha 2 alunos. E no terceiro dia, eu tinha 3 alunos. Eu não tinha nem terminado a minha formação. E ali me despertou, cara, Instagram é algo, Se eu quero fazer essa mudança de carreira, eu preciso mostrar. E mesmo que eu não tenha tanta gente assim, olha só, a minha turminha está enchendo. E eu que nem sabia se ia dar aula de fato. Quando eu vi, já tinha uma turma formada, eu falei, cara, tem um poder aqui, Claro que naquele primeiro momento eu ainda não tinha coragem, nem necessidade de ficar me filmando, assim, e já foi o suficiente só de produzir conteúdo por escrito, feed e stories,
para conseguir, sempre no orgânico, né? Para conseguir enchendo a minha agenda, né? De turminhas, assim, no parque, aula particular, e ao longo de um ano eu enchi realmente a minha agenda e pude abrir o meu estúdio. Então, eu cresci muito rapidamente na carreira graças ao Instagram. Poderia, né, ter desistido, então, realmente, o Instagram foi o que possibilitou eu fazer essa transição. E aí, quando eu estava já, né, dando aula, com o estúdio aberto e tudo mais, a estúdio para abrir, na verdade, as obras demoraram muito, muito mais do que elas deveriam demorar. E o estúdio foi abrir numa fase já de férias, já de fim de ano, de dezembro. E ninguém se matricula em nada assim no fim do ano. Só que eu precisava, né? Eu fiz um alto investimento, eu precisava por vários motivos, pelo financeiro e também pelo meu emocional, né? Para eu entender que a coisa ia funcionar. Então, eu precisava de um estúdio cheio. E aí, o que eu fiz? Eu movimentei as minhas redes, comecei a ativar, e comecei a postar as pessoas, e comecei a usar isso para realmente chamar todo mundo para essa inauguração. E o evento de inauguração foi um grande sucesso, ao contrário do que me disseram. Então, todo mundo ao meu redor falava, Flávia, assim, vai com pouca expectativa, sabe? Você tá, tipo, recém-chegada, nisso, é dezembro, ninguém vai se matricular, vai com calma, e aí, assim, vai com expectativa baixa. E eu não, eu tinha na minha mente que eu ia abrir o estúdio com 30 alunos, eu ia abrir o estúdio com 30 alunos, eu ia abrir, e todo mundo falava assim, cara, desiste, sabe, não vai ser possível. E eu abri o estúdio com 64 alunos matriculados antes do primeiro dia de inauguração, graças ao Instagram. E nisso, eu já, né, estudava sobre Instagram, mas obviamente não era algo que estava tão forte assim. E aí, no sentido de, né, me dedicar full time, era algo que eu ia fazendo ali aos pouquinhos, ia crescendo o seguidor de pouquinho a pouquinho. Isso foi dezembro, e aí o estúdio foi crescendo, né? 64 seguidores, 64 alunos, 80 alunos, 100 alunos, e aí a gente fez em março, eu programei um grande evento, porque daí março pós-carnaval seria realmente o grande começo do estúdio, e aí, gente, eu acionei todas as marcas da cidade, todas as grandes, não só da cidade, marcas de fora também. Então, por exemplo, a Track and Field patrocinou meu evento com muitas coisas, com tapetes de yoga de R$ 300 para sortear entre os alunos, todo mundo, assim, as grandes daqui de Vitória, Fast Nutri, enfim, era muita gente, muito patrocínio, muita parceria, um evento que tinha que dar certo, porque as marcas que participaram da inauguração ficaram satisfeitas, quiseram participar, e eu fiz todo um hype ali em torno desse evento de março, que era um evento do Dia da Mulher, Dia da Mulher. E aí, só que o que aconteceu em março de 2020? Todo mundo sabe o que aconteceu, né? Todo mundo sabe. Comecei a ver um fuzuê de gente falando assim, que era perigoso ir para esse lugar, mesmo que era aberto, tal, nananana, por causa de um tal de um coronavírus. Isso a gente está falando de comecinho de março, tá? Ainda não tinha explodido ainda. E eu fiquei desesperada, porque eu tinha colocado a minha reputação na reta, as marcas iam colocar todos os funcionários dela para trabalhar de sábado, iam pagar pessoas para estar lá, eu tinha que fazer aquele evento dar certo. E foi aí que eu fiz o meu primeiro story de vídeo, foi aí que eu comecei a me gravar, para fazer com que, para levar as pessoas, eu precisava levar as pessoas para esse evento, né? E aí o evento, antes de abrir às 8 da manhã, já tinha mais de 100 pessoas e no final das contas mais de 300 pessoas passaram por lá, o que é bastante para uma cidade como Vitória. E é bastante considerando que eu não colocava dinheiro no tráfego, que eu não tinha equipe de marketing, que eu não tinha ninguém, era eu sozinha para fazer absolutamente tudo. Ali para mim ficou muito claro o poder do Instagram. E a partir daí, eu estudo Instagram todos os dias, a todo tempo, eu estou sempre em torno, porque eu percebi o poder dessa plataforma, né? Então, desde pequenininha, com pouquinhos seguidores, só família e amigos, aí aos pouquinhos eu fui crescendo organicamente, fui trazendo pessoas, e nessa época que eu estou falando para vocês, que eu consegui colocar 300 pessoas nesse evento, eu devia ter, sei lá, no máximo uns 3.000 seguidores. Então, não tinha um número expressivo para um resultado muito expressivo, mas isso é saber fazer conteúdo, né? É conseguir se conectar, é falar com as pessoas, é estar ali. Então,
ali para mim ficou muito claro o poder do Instagram de mudar a minha vida, de poder me tirar de uma profissão que eu não gostava, de uma vida que eu odiava, de algo que me fazia muito mal, para conseguir ter sucesso em uma outra carreira completamente diferente, em que eu podia viver e fazer o que eu amava. A vida deu muitas reviravoltas. Eu já não dou mais aula de yoga. Muita coisa mudou. E, né, a pandemia veio, o estúdio fechou, enfim, várias coisas aconteceram. Conheci este homem que me fez parar de dar aula online. Foi depois de uma aula com ele, de uma conversa com ele, que a gente decidiu ir para a Europa, mudar de vida, enfim. As coisas mudaram muito, mas o fato é que o digital, ele traz essa liberdade muito grande, sabe? Uma liberdade de você poder fazer o que você quiser, de onde você quiser. Então, se eu queria ser professora de yoga em Vitória, eu podia ser, graças ao Instagram. Se eu queria ser nômade digital em Paris, eu podia ser, graças ao Instagram. Se eu quero ser influenciadora de maternidade, eu também posso. Então, o Instagram, ele é muito poderoso porque ele possibilita que a gente seja o que a gente quer ser, que a gente exerça as nossas paixões, que a gente divulgue a nossa mensagem para o mundo, seja ela qual for, e com isso conquiste a confiança das pessoas, e com isso conquiste, eventualmente, confiança de marcas, e com isso conquiste alunos, clientes, enfim, eu devo tudo ao Instagram, realmente. Eu não teria conseguido fazer essa grande mudança, essas grandes mudanças tão rapidamente sem o Instagram, e obviamente, né, precisei quebrar algumas barreiras internas, precisei me articular ali, mas hoje eu percebo que teria sido possível fazer de uma outra forma e muito mais efetiva. Então, quando a gente se conheceu, eu estava com 5.000 seguidores, quebrando a cabeça, batalhando por um, porque eu não, né, além de eu não saber viralizar na época, eu também não colocava dinheiro em tráfego, então tudo era muito orgânico, muito lotado, eu tinha um engajamento absurdo, com 5.000 seguidores, eu já batia mais de 1.000 visualizações no Stories consistentemente, mas era isso, era muito trabalho de formiguinha e não precisa ser assim, isso que é o mais fantástico, né? A gente pode fazer de um jeito muito diferente, encurtar. Eu tô nessa desde há mais de 4 anos, 4 anos e meio, e tem, sei lá, 4 meses que tudo mudou mesmo, assim, que foi para um outro patamar. Não sei se era isso que você queria que eu falasse. Não, era isso. A gente não conversou. Não. Então, não sei qual abordagem, mas... Enfim. Não, como eu conheci a história, eu sabia que era uma história boa. E é isso. Né? E aí, assim, é o que ela falou, né? Ela se gravava. Quando a gente se conheceu, eu fiquei muito marcado com isso, porque eu não me gravava, e eu achava meio assustador, né? Essa coisa de ter que pegar e abrir a câmera. Eu já tinha me gravado para, sei lá, curso online, mas não para pegar e fazer stories, assim, me gravando, especialmente no meio da rua, que nem ela fazia, né? Porque ela falava, era isso aqui. Ela abria o celular e saía, assim, andando no meio da rua, aí entrava no boteco gravando e mostrava a coxinha, sabe assim? Não tinha a menor vergonha de nada. Eu achava, para mim, se ela se gravava na academia, se filmava em tudo que é lugar, para mim era um negócio meio impensável. Né? E aí eu comecei a tentar vir e ela tinha mais seguidores do que eu que dava palestra, eu que já tinha ganho prêmio, ela tinha mais seguidores do que eu. Falei, bom, ela deve saber alguma coisa que eu não sei, né? Vai ver que o jeito é esse aí, de se gravar e aparecer e tal. Mas eu só fui realmente, né? O meu perfil só foi vingar, só foi dar certo, quando eu não apareci mesmo. Né? Não quer dizer que o aparecer seja ruim, só quer dizer que não está aí. Né? Você não precisa aparecer para o perfil crescer e para o perfil dar certo. Mas como eu sou aparecida, eu consegui viralizar com vídeos próprios, seguindo essa lógica daqui. Então, é o que a gente, né, ensina hoje. Se você, como eu, gosta de aparecer, tudo certo. Faz essa lógica do remix, treina, aprende a viralizar com vídeo dos outros, e aí, a partir daí, você começa a usar os seus, que dá certo também. Uhum. Então, aí a gente entendeu isso aí, né? Por isso que é um caminho que você pode adaptar para o que funciona melhor para você, né? Não necessariamente você tem que fazer de um jeito ou de outro, ou só vai funcionar de um jeito ou de outro. O que vai fazer, você vai fazer a forma mais otimizada para as pessoas gostarem do seu conteúdo, e aí o algoritmo vai ficar interessado em levar para mais gente. Né? Basicamente isso. Por isso que é o tráfego algorítmico, que o algoritmo vai entregar para você, porque ele é interesse dele levar para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão reagindo bem. Né? E aí, quando eu vejo um dos posts para mim, que foi um dos primeiros a explodir e dar muito resultado, a qualidade de imagem era lamentável, o texto saiu com defeito, só que tinha uma situação intrigante logo de cara.
Então, tinha alguma coisa no vídeo que era legal. E ele instigava a vontade de comentar. Então, esse aqui, com até menos views do que aquele anterior que eu tinha mostrado, teve mais comentários. Teve 5.700 comentários. Então, 5.000 pessoas comentando no post. E ele ficou semanas crescendo em views e seguidores. Então, ele foi um post que me deu muito, muito, muito resultado. E é isso, é um post em que eu não apareci. Inclusive, eu não apareci nenhuma vez. Na verdade, você for ver desde quando o Frederico nasceu, né? Praticamente. Só no meu. Só no dela. No Quer dela ver eu você, apareço o vai tempo no meu. inteiro. No dela eu apareço o tempo inteiro. No meu eu não tô aparecendo mais. E aí, antes do método é isso, né? Antes do Frederico nascer, eu estava aí com por volta de 11 mil seguidores, 10 mil e pouco, 11 mil seguidores. E... Só um alcance bem menor. Né? E esse aqui ainda era patrocinado, porque esse aqui eu estava vendendo um curso, que é esse que está na rota da ideia aqui. Então, eu fazia tráfego pago para vender esse curso aqui e alcançava 270 mil contas. Né? Então, eu estava botando um dinheiro e tal. Depois que eu tirei, depois do método, eu parei de fazer tráfego pago e passei a alcançar milhões de contas. Né? Então, inclusive, os posts antigos estão todos lá, os flopados, está tudo lá, eu não apaguei nada. Né? E a diferença aqui, ó, 1.735, na verdade, foi até 1.800, e com 1.800 eu comecei o método novo, e aí com menos de 300 posts eu já tinha saído de 10 mil seguidores para quase 170 mil. Né? Então, me custou aí 10% do esforço para ter 17 vezes o resultado. Eu fiquei 10 anos para chegar até 10 mil seguidores e 1.800 posts. Depois, em 2, 3 meses e 200 e poucos posts, eu cheguei a 170 mil. Né? E eu ainda acho que isso aqui é o de menos, o número de seguidores. Isso é muito mais interessante, o fato de estar chegando em milhões de pessoas e uma boa parcela dessas pessoas vindo olhar o meu perfil. Até porque, gente, eu não sei quem está assistindo essa aula, se alguém tem interesse em trabalhar com marcas, na hora que você vai trabalhar com marcas, o que eles querem ver é esse número secreto aqui, entendeu? Isso aí. Então, é isso que você manda. Então, ela até olha o número de seguidores, é importante, é o mas ela primeiro quer isso momento. aqui. Porque tem muita gente que vai lá e comprou seguidor, por exemplo. Você vai lá e compra o seguidor. Tá bom, ela vai olhar isso aqui no painel, vai estar baixíssimo. Eu tenho 50 mil seguidores, mas o meu painel aqui... Então, isso fica claro. A marca, para ela não cair em roubada, ela sabe que é isso aqui que é uma das coisas que mais importa. Né? Que é em quantas pessoas você está chegando, em quantas pessoas seu conteúdo chega. Né? Então, basicamente, é isso aqui. E eu fiz tudo isso, eu apliquei o método com o Frederico nascendo, exatamente no dia que o Frederico nasceu, e fazendo ainda um treinamento para o Itaú, preparando um baita treinamento no meio de tudo. Então, assim, sem tempo para dormir, trocando fralda, Flávia doente, com mastite e tal, foi um caos, e ainda assim eu consegui seguir com o método, porque é um jeito muito rápido e prazeroso de fazer conteúdo. Eu acho que essa é a parte mais legal para quem começa. É o fato de ser muito prazeroso, de ser muito gostoso a forma de produzir conteúdo. Porque se para você produzir conteúdo é uma coisa demorada, dolorosa, ou dolorosa. Bom, se for demorado ou doloroso, já tem uma coisa errada, porque não deveria ser demorado e não deveria ser doloroso, deveria ser prazeroso, está se expressando. É uma forma de comunicação, né? Então, se está sendo doloroso, alguma coisa está muito errada. E tem que ser eficiente também, né? E eficiente. E se não dá resultado, é isso. Não adianta ser prazeroso, rápido, e só a sua mãe e seu melhor amigo curtem. É isso aí. É essa tríade, né? Então, assim, pergunta do 1 milhão de views, né? Qual é o seu objetivo ao postar? Então, qual que é o seu objetivo? Tem que ser interessante. Né? Basicamente é isso. A primeira coisa tem que ser interessante. Seu post tem que ser interessante. Esse terceiro tipo de tráfego depende disso. O que destrava esse tráfego algorítmico é ser interessante, né? Que é esse terceiro tipo. Aí, quando você começa a fazer um conteúdo interessante, ele faz isso aqui, ele dá uma explosão. Né? Esse aqui é um dos mentorados, ele deu uma explosãozinha, outra explosãozinha, e aí, de repente, vem a explosão maior. É isso, porque você não vai acertar a veia necessariamente de primeira. Não é de primeira, você vai ficar um tempo. Igual o Anderson comentou, ainda estou em 5.8K, ele começou a postar agora direitinho, mas ainda nenhum... Assim, se ele olhar o gráfico dele, é mais do que ele tinha nos últimos 80 dias.
Mas na hora que der uma explosão real, que é acessar mesmo o tráfego algorítmico, aí ele vai ter o gráfico igual a esse e vai achatar os anteriores. Né? E quando a gente olha, todos são esse mesmo gráfico. Né? A gente olha, é sempre a mesma coisa, é uma curvinha, e aí vem e explode. Né? Aí, se a gente ver, isso aqui são todos de mentorados, e é sempre a mesma coisa. Tá vendo? São mentorados diferentes, mas é sempre o mesmo desenho. Né? Então, esse é o padrão do início. Então, esse é um primeiro marco. Você vai ter uma primeira explosão que vai achatar o resto dos seus números anteriores. Né? Então, essa é a primeira coisa. Porque se você olhar hoje, deve ter ondinhas, não importa o tamanho, são ondinhas. Na hora que você fizer acertar o tráfego, você vai ter isso aqui, uma grande explosão, e as ondinhas vão virar uma reta lá para trás. Né? E aí é isso, é uma diferença absurda numericamente, né? Aumentou em 4 milhões de %. Tipo uma coisa meio impensável, né? Mas é basicamente todo dia você está falando para uma sala de aula, falando ali para 20, 30 pessoas. De repente, de um post para o outro, você passa a palestrar num estádio lotado. Você sai de 20, 30 pessoas para 180 mil pessoas. Né? Então, é essa diferença. E começa assim, depois você vai crescendo cada vez mais, né? Depois, esse estádio lotado vai ficar pequeno perto da onde vai chegar. Né? Vai ter uma hora que você está falando para um país inteiro, é muito louco. É mais do que 50 milhões de pessoas, é mais do que, sei lá, pegar metade da América do Sul. É muito louco, é muita gente. Então, ou você paga, ou você flopa, ou você intriga. Né? O terceiro jeito é sendo interessante. Você tem que interessar as pessoas. Tem que ser uma coisa muito fantástica. Ah, mas o meu conteúdo é chato. Não existe conteúdo chato. Existe a forma de passar o conteúdo. Todo o conteúdo vai ser interessante para alguém. E pode ser interessante para muita gente. A questão é como é que você coloca esse conteúdo. Storytelling, por exemplo, que é a minha paixão, para mim é uma das coisas mais legais do mundo, né? E vem desde a época das cavernas, as histórias, as pessoas adoram. A gente paga para ver história, a gente paga para ir no cinema, a gente paga, assina a Netflix e tal. E eu já vi gente falando de storytelling de um jeito que eu bocejava, e ó, que é um assunto que me interessa. A pessoa começa, não, porque as narrativas organolépticas, pelo amor de Deus. A pessoa começa a deixar a coisa mais legal do mundo chata pra caramba. Né? Isso acontece muito. Então, o problema não é o assunto em si, é a forma como você está passando o assunto. O que é uma boa e uma má notícia, né? Por um lado, assim, nossa, que legal, dá para você fazer uma coisa diferente. Mas por outro nossa, deixa eu te dar uma má notícia, seu conteúdo é chato. Então, basicamente, o que eu estou te falando é seu conteúdo é chato. A boa notícia é, mas ele pode ficar interessante. Né? Então, é a má notícia com a boa notícia. E isso aqui é apoiado pelo chefão do Instagram, que é o Mosseri, que também é o chefão aí do Threads, né? E ele gravou um vídeo falando disso. Ele falou, olha, né? Ele falou, é nosso interesse como negócio. Ele falou que é mentira que ele está reduzindo o alcance orgânico para fazer com que as pessoas paguem por anúncio. Ele falou, mentira. Ele falou, é nosso interesse como negócio ajudar a conectar as pessoas que estão interessadas no que você compartilha, se existe uma audiência para isso. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, se o seu conteúdo for interessante, é meu interesse levar para essas pessoas. Por quê? Porque elas vão ficar felizes de ter um conteúdo que interessa para elas. E quanto mais interessante elas ficarem, mais tempo elas vão ficar no Instagram. E quanto mais gente tiver no seu conteúdo, mais você vai ficar e mais você vai produzir. Então, é nosso interesse como negócio levar o seu conteúdo para as pessoas interessadas. E ele fala assim, o dinheiro a gente vai tirar de outro lugar. O que é o outro lugar? É do conteúdo chato que vai ter que patrocinar para aparecer para as pessoas. E é só você comparar, eu não preciso nem dizer isso para você, você pode ir olhar isso no seu conteúdo, tá? Você pega na sua timeline e começa a rodar e você vai notar 2 tipos de conteúdo, 3 tipos, né? O orgânico, que é das pessoas que você segue, aí vai ter lá, né, as pessoas que você segue comentando, foto dela viajando, alguma coisa assim. Aí vai ter uma outra coisa, que é o patrocinado. Aí normalmente é um post que você vai ver lá, tem poucos views, tem poucos comentários, né? E tá lá comentar, então aqui, ó, 1000 e poucas visualizações, né? E 2 comentários e tal. E vai ter um terceiro tipo de conteúdo, que é o sugestões para você, que é o tráfego algorítmico. É quando o algoritmo vai e fala, pera,
Dá uma olhada nisso que eu acho que você vai gostar. Aí esse sim, vai ter lá milhões de pessoas, milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas curtindo, ou milhões de pessoas curtindo, milhares de pessoas comentando, porque este é um post que interessa. Então interessa para o Instagram sugerir para as pessoas. Qual é o nosso objetivo? Fazer posts desse tipo. Aí você fala, Fernando, mas isso é impossível, não é. Não, justamente, tem 25 pessoas hoje no Clube do Milhão, justamente porque não é impossível. É super possível. É só uma questão de método para fazer isso. Você só tem que entrar no 1% mais interessante. E se o seu conteúdo estiver no 1% mais interessante, o Instagram vai fazer questão de levar para o máximo de gente possível. Então, esse é o caminho para viralizar toda semana. Você consegue fazer toda semana. Ah, todo post, então, vai viralizar? Não, não é todo. Porque tem um monte de variáveis aí no meio. Então, assim, você não vai conseguir todas. Mas se você fizer o método direitinho, toda semana você consegue. Então, basicamente é isso. E assim, ó, esse aqui, no meu repertório, eu já tenho mais de 40 posts que entrariam para o Clube do Milhão, que me colocariam no Clube do Milhão. 40 posts com mais de 1 milhão de views. Alguns com mais de 20 milhões de views. Então, já construí para mostrar que é uma coisa repetível, é um processo que dá para repetir. Ah, mas é porque você sabe... Não sou só eu, tem mais um monte de gente fazendo. E resultados como esse aqui, eu não sou o único. Então, tem aqui o diretor criativo, que ele começou do zero a conta, e começando do zero, ele já chegou em um monte de gente, agora ele já está com mais de 6 mil seguidores e tem vários posts de 1 milhão. Aberta também para o post, aqui também Camila Novaes, a Camila Novaes. Eu tenho 25 pessoas aí que já entraram no Clube do Milhão, que já conseguiram esse mesmo resultado. E abaixo, e mesmo tem gente que não entrou no Clube do Milhão, mas que já entraria no Clube dos 100 mil. O Clube dos 100 mil, aí tem uma galera, tem praticamente todos os mentorados entraram. Todos os mentorados que fizeram pelo menos, sei lá, 2 semanas, né, de mentoria, já chegaram aí nos 100 mil. Então, é isso aí. Eu sei que resultados assim pode parecer de outro mundo. Para você, parece de outro mundo o resultado desse? Um post com milhões de views, milhares de pessoas comentando, parece uma coisa de outro mundo? Pensar isso para o seu perfil? Sim? Não? O que vocês acham? Eita. Pro meu parecia, viu? Parecia, né? A Flávia, inclusive, ela demorou para acreditar que era possível. Eu estava já estava com mais de 100 mil seguidores quando ela resolveu começar a fazer. E ela só começou a fazer depois que ela começou a ver os outros mentorados dando resultado. Ela falou, entendi. Tá bom, acho que dá para outras pessoas. Porque eu não comecei a falar, Fernando, é você que sabe contar a história, e aí eu sou storytelling aí, ninguém mais vai fazer isso. É só você que conseguiu. Parabéns, você conseguiu um jeito. Eu falei, não, é um método, storytelling. Eu não era bom de contar história, eu aprendi, né? Eu estou na lei da atração mais método do palácio. É isso aí. Então, vai ver. Vai funcionar. O método é um negócio... O legal de método é isso. Não depende de mim, né? Depende de seguir o método. Aí, beleza. Lei da atração é importante. Lei da atração é importante. Você acreditar que você vai conseguir é importante. Placebo ou não, funciona. É isso aí. Aí vai cada um no que acredita. Mas que ajuda, ajuda. Sabe aquela coisa? Eu não acredito em bruxas, pero que elas vai. É mais ou menos isso. Então, para conteúdo, isso é muito louco. Daria para fazer uma conversa sobre isso, seria interessante. Mas a vibe com que você posta influencia, por incrível que pareça. É místico, né? Parece místico, mas é verdade. Se você posta com uma sensação de, ai, pronto, me livrei, ai, que bom, vai flopar, eu garanto. O post que vai com essa sensação de, me livrei dessa tarefa aqui, vai flopar. Não, empolgação é muito importante. Aquele post que você vai na empolgação, que você fala assim, cara, esse aqui vai. Nem sempre vai, mas a chance dele ir é bem maior. Bem maior. E aqueles que vão na leveza, aquele post que você fez que não doeu nada, ele foi suave, esses costumam ser os melhores. Nossa, eu lembro que eu estava na vibe de fazer todo dia, né, no comecinho, e aí teve um dia que eu ia falhar, porque chegou no final do dia, eu estava exausta. Naquela época, Frederico dando muito trabalho. Falei, não posso. Aí, na última mamada do dia, no escurinho, foi o mais rápido que eu fiz até hoje. E ele foi, tipo, 11 milhões de views. Era o mais alto que eu tinha alcançado até então. E depois eu fiquei, cara, eu me empenhei tanto. E alguns outros... Tem vários. E, né, então, assim, é saber o que faz mesmo e se divertir no processo. E claro, a consistência de fazer todo dia, porque isso faz diferença.
É isso aí. Ó, o Anderson comentando, por enquanto, ainda é de outro mundo para mim. Mas na semana eu tive meus primeiros views passando 1,5K views. Para quem não postava nada tem 995 seguidores, foi bem bacana ver novas pessoas visualizando meus conteúdos. Né? E no caso do Anderson ainda, ele já conseguiu aparecer, né, para várias pessoas que são do mercado dele. Ele é jornalista e vários jornalistas, teve jornalista que já foi, repostou, comentou em cima. Então é isso, né? Ó, meu recorde foi 6K com 14K de seguidores. É isso aí, ó, uma salva de palmas, né? Para quem está tendo resultado. Eu sei que, assim, esse começo é a parte mais difícil, porque você ainda não está vendo o resultado e você tem que fazer meio que no salto de fé, né? A lei da atração é importante para o salto de fé. Você fala, cara, vou conseguir. E aí você começa a fazer. E quem está acompanhando toda semana já sabe, mas não sei, né? Vai que alguém está assistindo gravado isso aqui. Os melhores posts são aqueles que vão explodir depois de 1 mês, 40 dias ou mais. Uhum. Então, né? É Faz direitinho, aplica o método. Que vai dar certo. Confia, lei da atração Uhum. e solta. E solta, isso aí. Aí, beleza. Então, esse é o caminho, né? E a gente vai mostrar o mecanismo ainda hoje, como fazer isso aí, que você faz em meia hora esse mecanismo. E aí tem 3 tipos de explosão, que a Flávia acabou de fazer aí o spoiler, né? Que é o seguinte, quais são? São esses 3 aí. Né? O primeiro é o faísca. É a explosão. Você posta e em 24 horas ele já explodiu, já está com milhões de pessoas. Aquele post que eu mostrei lá, o meu principal post com mais views, foi assim. Eu postei e no dia seguinte já tinha mais de 1 milhão de views. Tem diferença do vídeo com muitas ou poucas visualizações quando você escolhe para o remix? Não, não tem. É muito louco. Um dos meus posts mais poderosos tinha pouquíssimos views. Inclusive, se o vídeo já foi muito visualizado no Brasil, ainda que você venha com um título matador, com uma legenda incrível, a tendência é que as pessoas nem parem para ler, porque elas vão ter aquela impressão de, isso aí eu já vi. Sabe essa coisa do áudio em alta? Né? Que assim, o áudio em alta, áudio em alta, áudio em alta. Só que tem uma hora que o áudio desgasta, ninguém aguenta mais. Tipo aquele Maqueba, né? Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais aquela música. Aí ele quase que joga contra. Então, o ideal é um vídeo que as pessoas não tenham visto, né? Então, assim... Então, e às vezes até pode funcionar um vídeo que teve muitos views, tem muitos views e tal, que rodou bem fora do Brasil, mas que ainda não chegou no Brasil. Isso aí funciona bem. Mas o vídeo que, assim, ele já está em português, ele já rodou muito no Brasil, a chance dele funcionar é baixa. Porque o objetivo do vídeo, para fazer o remix, é só uma isca. É só um impulso, porque não é aí. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Não é isso que vai fazer a diferença. Porque, de repente, com um vídeo bom, com um vídeo legal, você até tem muitos views, mas às vezes nenhum vai se converter em seguidor. Eu já tive post com mais de 1 milhão de views que não veio quase seguidor. Porque não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Então, vamos lá. O Faísca, ele explode em questão de minutos. Você posta, em alguns minutos você já começa a estourar, estourar, estourar. Você começa a ver, aí, se você tiver, por exemplo, a notificação ativada, você vai ter que desativar, porque no seu celular vai começar a vibrar, vibrar, vibrar loucamente. Né? Aí depois vem notificação, notificação, notificação sem parar, aí começa menção, 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 as pessoas te repostando nos stories, e uma hora fica impossível você manter a notificação, né? E essa é a meta número 1 da mentoria, isso é um primeiro marco importante, você tem que desligar a notificação, porque já é assim, se você estiver fazendo direitinho no Instagram, você não deveria poder estar acompanhando as notificações. Porque deveria, a cada minuto, você ter centenas pelo menos dezenas de milhares de novas notificações. Porque, no mínimo, curtida é uma coisa que você tem que estar recebendo centenas por segundo de curtidas. Eu falo, nossa, Fernando, isso parece de outro mundo. Mas não quando você está no nível desse de milhões de views, com milhões de pessoas compartilhando e curtindo. Então, assim, divide isso por 24 horas no dia, você vai ver que é muita coisa acontecendo. Então, é muito... E, assim, isso é um post. Quando você tem 2, 3 desses juntos, é muito. Aí tem uma hora que você vai ter 10 desses juntos. Aí você fala, cara, é impossível você manter isso acompanhando, né? Então, se você nunca teve um resultado desses, alguma coisa está errada no seu jeito de postar. Tem alguma coisa errada no jeito. Não quer dizer que tem errado no seu conteúdo, na sua informação, no seu conhecimento. Tem alguma coisa errada no seu jeito.
A boa notícia é que você pode mudar de um post para o outro. Mudou o jeito de um post para o outro, já dá para ter um resultado diferente. Né? E mesmo que você esteja com o perfil estagnado há anos. O Monge Butsuke, ele é um cara muito legal, né? Ele é também um dos mentorados, também é do Clube do Milhão, e ele já tinha uma conta muito grande. Né? Tanto a pessoal dele já tinha 45 mil seguidores, quanto o Sobre Budismo, que é uma conta que ele administra, já tinha aí mais de 450 mil seguidores. Mas tinha estagnado, tinha travado, porque ele cresceu muito com Carrossel e Carrossel perdeu a força, né? O algoritmo também vai mudando. E o tráfego algorítmico vai se adaptando. Então, não quer dizer que Carrossel não possa viralizar, mas foi ficando cada vez mais difícil de viralizar com Carrossel. Então, ele foi ficando cada vez mais estagnado ali nos 450 mil e ficou travado um tempão. Igual a ele, tem alguns outros mentorados que têm essa mesma característica, de ter travado depois de ter crescido muito, né? E aí, depois que ele começou com o método, aí ele começou a ver a diferença. Aí ele começou a voltar a ter um crescimento, e agora ele estourou e teve mais de 100 mil seguidores, novos seguidores, ele já arrebentou. Né? Então, a grande questão é só, ele estava de 457, agora 581. Né? Ele já, com um ou dois posts que acertou bem na veia, ele cresceu aí quase 100 mil seguidores, mais de 100 mil seguidores. Então, basicamente é isso. E isso é legal, né? Você está a um post do estrelato, sabe? Você está a um post de mudar completamente a sua presença online. Bom, então esse é o primeiro tipo, é o faísca. Postou, ele já estoura. Qual que é o próximo tipo? Né? Aí é o pavio. O que é o pavio? É um post que você vai postar e ele vai dar errado. Você postou, não dá, você fala, flopou. Postei e flopou, não deu certo. E aí fica lá. Aí passa 1, 2, 3 semanas. Você falou, flopou, depois de algumas semanas começa. Aí começa a vir do nada, ele começa a vir e dar resultado. Aí começa a ter curtida, em cima dele começa a ter mensagens, começa a ver que tem gente compartilhando os stories. Porque tem agora. Esse post nunca deu certo, ele flopou quando eu postei. 3 semanas depois começaram a compartilhar. Isso é um ótimo sinal. Esse é o momento de alegria. Porque isso quer dizer que agora o Instagram resolveu, ele analisou esse post e falou, cara, esse post é legal. Ele não performou bem no começo, mas ele é legal. Vou começar a levar para um outro tipo de gente. E ele leva para a aba explorar. E aí, quando o seu post vai para a aba explorar, é ótimo, porque aí começa a vir gente que está procurando sobre o assunto que você escreveu. Então, esses posts trazem bem mais seguidores, por exemplo. Esse é, inclusive, o melhor tipo de explosão. Porque ele é igual ao pavio, na hora que ele estoura muito forte, né? Só que a diferença é que aqui ele vai estourar dentro das pessoas que mais te interessam. Então, essa é uma viralização super direcionada. Você pode ter aqui 2, 3, 5, 10, 20 milhões de pessoas do seu nicho, que você quer que leia o seu texto, exatamente que você direcionaria. Se você fosse pagar, você gastaria mais de R$1 milhão para chegar nessas pessoas. Que vão comentar, que vão engajar. Que vão comentar, que vão engajar, e que o seu conteúdo não é patrocinado, ele vem recomendado, é muito diferente. É muito acima do post pago. É um post que vem recomendado. O Instagram falando, olha que legal. A pessoa vai procurar lá o seu assunto, sei lá, nutrição, e vai dar de cara aula de inglês, direito, advogado, storytelling, e vai dar de cara maternidade, vai dar de cara com o seu post. Primeira coisa que ele vai ver é o seu post. É basicamente o que todo mundo quer. Né? E o patrocinado, ele aparece lá dentro. Patrocinado. Não, ele está dentro como recomendado. É totalmente diferente. A gente tende a dar muito mais valor por algo que é recomendado do que uma coisa que é patrocinado. Eu fico com aquela sensação de patrocinado, alguém está tentando me vender alguma coisa. O recomendado, não. Se o Instagram está recomendando, é porque as pessoas estão gostando desse post. Certo ou errado? Verdade ou mentira? Né? Então, basicamente é isso. Então, o segundo tipo é o pavio. O grande objetivo da mentoria é emplacar um desses aí. Emplacou um desses, você já vai para um outro patamar. Você vai passar de 10 mil seguidores, você vai para um outro lugar. Né? Vai entrar para o Clube do Milhão, é outra história. Basta umzinho desse e acabou. Né? E assim, é óbvio que isso não é fácil de acontecer. Em média, 1 por mês assim, que acontece isso. Né? Estatisticamente, que eu tenho visto, é 1 por mês. Mas tudo bem, né? A boa notícia é que depois que você entende o que fazer, você não vai ter um só desse, você vai ter vários desses.
Continua fazendo direitinho, você vai ter vários desses. Pelo menos um por mês que seja. Mas aí, a partir do momento que você faz rápido, que o processo é prazeroso e que você começa a ter resultado, você vai ver que é meio viciante você postar. Né? Até meio que acontece o contrário, tem muito mentorado que tem que dar uma segurada, que começa a falar, posso postar 10 vezes no dia? Eu falo, não pode, calma, segura. Então, de um post por dia, tá mais que bom. Ah, mas eu quero postar mais de um, tá bom. 2 por dia, um de manhã e um no fim da tarde. Né? Mas tenta não ser mais do que isso, porque é muito empolgante. É rápido de fazer, você começa a ter muito resultado, a vontade de querer acelerar esse processo. Né? E aí eu já não recomendo tanto. E eu vou explicar também por que eu não recomendo. E mesmo que você tenha poucos seguidores, né? Aqui está o exemplo do... Começou do 0, 0, 0, 0. E já tem mais de 5 mil seguidores. Ele começou e pegou a conta para isso aí, o diretor criativo. Agora ele está com quanto? Tá, é 6.400. E o terceiro é o lareira, é o que fica queimando devagar e sempre. Você vai postar, ele nunca vai ter uma explosão muito grande, mas ele até pode acabar passando de 1 milhão de views, mas com o tempo. Ele vai todo dia, devagarinho, ele nunca vai ter um negócio meio alucinante, daqueles números absurdos, mas ele vai devagar e sempre vai continuar crescendo. Esse aqui é um exemplo disso, desse meu. Esse aqui ficou durante 3 meses sendo entregue todos os dias. E todos os dias ele crescia aí 10 mil, 50 mil, 100 mil views e tal. E nessas ele chegou a quase 10 milhões de views. Devagar e sempre ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Né? Essa é uma outra forma. Como que ele cresce isso aqui? Isso aqui não cresce pelo algoritmo, ele é interessante. Ele é um outro crescimento. Ele é um crescimento que eu chamaria uma quarta forma de crescimento, que é de recomendação humana. Não é nem o tráfego algorítmico, é o tráfego de compartilhamento. Esse aqui cresceu como? Das pessoas repostando nos stories, das pessoas mandando por inbox, das pessoas marcando outras com arroba. Então as pessoas falam, cara, olha que post incrível, olha que post legal, você precisa ler isso. E aí as pessoas, para tudo que você está fazendo e leia isso, muito, sim, tem muitos comentários, muitos stories, assim, para tudo que você está lendo e tudo que você está fazendo e leia esse post, vai ser a melhor coisa que você vai ver no dia. Então esse tipo de coisa, esse aqui é o mais raro de todos, eu diria que a cada 100 que você faz, um acontece esse aqui. Mas também esse é muito legal. Esse aqui é até melhor do que o outro, mas eu nem coloco como meta, porque esse aqui é quase que assim, a confluência dos astros, sabe? Assim, tipo, tem muita coisa que tem que estar certo ao mesmo tempo. Eu diria que tem 15 características diferentes que tem que se alinhar para isso dar certo. Então, assim, é meio que pedir demais, sabe? Não precisa nem ser objetivo. Se acontecer, legal, só saiba que existe. Existe ainda um quarto tipo de tráfego, e que é o tráfego de recomendação mesmo, extremamente poderoso, mas você não precisa nem contar com ele. Né? E você vai ter toda hora desconhecidos te mencionando e recomendando o seu conteúdo. Né? E aí, bom, juntou 2 ou 3 desses, você vai ter já o efeito vulcânico. O que é? Você tem um faísca com um pavio, ou tem um pavio com um lareiro, ou tem uma lareira com um faísca. Qualquer combo desses de 2 ou 3 que você junta é o efeito vulcânico. Que aí é uma coisa muito empolgante, porque o seu perfil começa a crescer numa velocidade muito maluca, porque tem um monte de gente chegando por conta de um post que vai encontrar um outro post também em alta, acontecendo agora. Então, o pessoal olha e fala, cara, esse perfil é muito legal, eu tenho que seguir. Então, ele dá um boom de seguidores ao mesmo tempo também. É um momento muito mágico. Aí, às vezes, assim, numa dessas, você quer 10, 15 mil seguidores num dia, a ponto de você não conseguir acompanhar, de nem fazer um post de comemoração. Você vai lá e fala, 10 mil seguidores, fazer o post de 10 mil, já está em 12. Aí você fala assim, tá bom, vou começar então a fazer o post de 15 mil. Vai lá e tal, fazer o post de 15 mil, já está em 17. Aí quando eu vejo já está em 20, aí já está em 25, aí já está em... Vai num ritmo muito maluco, assim, é um crescimento maluco. Parece meio absurdo, mas se falar com os mentorados, você vê que a galera do Clube do Milhão, todo mundo passou pelo efeito vulcânico. Todo mundo que está lá. Todo mundo não, pelo menos uma boa parcela passou pelo efeito vulcânico. Né? E é basicamente isso. Né? O legal é isso, você não depende de ninguém, sabe? Você não precisa ter uma agência fazendo conteúdo para você não precisa nem fazer capa para isso. Ah, mas e a capa é importante? Não, nem precisa se preocupar com capa. Não é isso que é o mais importante. Né? Então, eu até gosto desse depoimento aqui, ó. Eu achei incrível, né? Estou animada porque acredito que consigo executar. Então, essa é a primeira coisa, é super plausível.
Pela primeira vez não me senti travado ou intimidado, estou otimista. Por que ela não se sentiu travada ou intimidada? Travada porque não é um processo, não é um mecanismo que se, olha, você tem que fazer assim ou não vai funcionar, não é uma fórmula. É mais aberto do que isso. São vários caminhos, tem algumas coisas... É meio que assim, é uma receita, mas não é uma receita de bolo que você tem que seguir a risca desse jeito. É uma receita que você pode improvisar e pode fazer do seu jeito. Eu faço do meu jeito, eu não apareço. A Flávia gosta de aparecer, então ela fez do jeito dela. Cada um pode adaptar para o seu jeito. Né? E ao mesmo tempo que é algo livre, ainda assim será personalizado e terá a ver com a individualidade de cada um. Sensacional. Né? Então, fiquei surpreso qual realmente é revolucionário. Então, é basicamente isso que vocês vão perceber, né? Para quem entrar na mentoria, pegar as aulas da mentoria, que eu vou ensinando o passo a passo, com calma, do que fazer, quais são os caminhos, aí é uma coisa muito, muito, muito legal, muito diferente. Aí é basicamente, você dá um post do estrelato. Um post muda tudo. Então, qual que é o mecanismo dessas explosões? O que você tem que fazer para chegar nisso? Né? Bom, você tem que acertar em 3 pontos. Basicamente, esse é o mecanismo. Você tem 3 pontos que você tem que acertar. Então, o primeiro ponto é um Reel. Né? O que é um Reel? É o formato Reel. O que significa? É um vídeo. Né? Então, essa é a primeira coisa. O vídeo hoje é a forma mais fácil de você viralizar. Por N motivos. Né? Primeiro você tem som junto. Segunda coisa, o audiovisual ele prende, ele chama atenção. Então, é muito mais fácil que você capture o olhar da pessoa num vídeo desse. E não, você não precisa gravar o vídeo, não tem que ser um vídeo seu. Você não precisa de estúdio, você não precisa pegar câmera, nada disso. Você pode usar um vídeo que já esteja disponível. Basta que seja um vídeo interessante. Né? Alguém tinha perguntado, o vídeo já tem que ter explodido antes? Não necessariamente. Basta que você encontre algo interessante no vídeo e mostre isso para as pessoas. Cara, você viu que legal esse vídeo? E às vezes um vídeo que estava flopado estoura. Eu já estourei vários vídeos que eram flopados. Deu olhar o vídeo e pensar, cara, esse vídeo é muito legal, por que será que ele flopou? E aí eu dou um olhar diferente para o mesmo vídeo, e aí o vídeo viraliza, às vezes até para a própria pessoa. Porque as pessoas, quando você faz a ferramenta do Remix, automaticamente o Instagram já marca quem é o criador. Então você já dá o direito autoral. Não é uma cópia, você não está infringindo nenhuma lei, não é apropriação de conteúdo, não, é uma ferramenta oficial do Instagram que a própria pessoa autorizou a ser usada. Que a pessoa que postou autorizou fazer o remix. E muitas das pessoas que vão ver no seu perfil acabam indo ver o original também, né? E por isso que é bom para a pessoa, porque toda vez que alguém faz um remix, ela também vai ganhar um tráfego. Talvez seja uma quinta forma de tráfego aí. Né? Verdade. Uma quinta forma de tráfego, que é o tráfego por remix, né? Então, eu já levei muito seguidor para... A Flávia levou para o Jota uma galera. Eu levei para o Jota uma galera, tá? Ele tem que me agradecer um dia, porque eu levei muita gente para ele. Uma galera. Porque ela levou um público que não conhecia ele. Ele é um cara famoso, mas no público de mães ele não era tão famoso. A Flávia ajudou ele a ficar famoso no público de mães. Então, esse é o tipo de coisa que é impressionante assim, o poder que a gente ganha também nisso. Né? E basta assim, você encontrar um vídeo interessante, porque o seu post não é o vídeo. Para muita gente, para a pessoa que postou, fez o post original, o vídeo era tudo. Ela postou o vídeo porque o vídeo era muito legal. Então, para ela, o vídeo é tudo. Para a gente, não. A gente não precisa gravar o vídeo, a gente vai pegar carona nesse vídeo. Para a gente é isca, né? Para a gente é isca, para a gente é o primeiro passo. É só isso. Né? Então, eu já falei aqui que tem um jeito errado, que é o repost. Se você baixar o vídeo e repostar, não faça isso nunca. Porque você pode ser penalizado, você pode perder a conta, você pode ser processado pela pessoa. Porque isso é plágio, isso é infringir de propriedade intelectual. Eu não tenho nenhum repost. Eu nunca baixei um vídeo e postei como se fosse meu. E eu vejo muita gente fazendo isso no Instagram. Nossa, eu não recomendo mesmo. Porque se viralizar, é a pior coisa que... Aí sim viralizar é a pior coisa que pode acontecer. Porque se o dono do conteúdo abrir um processo contra você, primeiro, a chance de ganhar é alta, porque você infringiu o direito autoral. E segundo, você vai ter que pagar em cima do número de views, então é um absurdo. Já tive mentorado que falou, nossa, Fernando, eu não sabia disso, e eu fiz alguns reposts, o que eu faço? Eu apago. É assim, putz, depende, sabe? Vai muito de caso a caso. Primeira coisa, você já fez isso na vida? Volta em vídeo por vídeo, descobre quem é o criador, manda para a pessoa falando assim, oi, tudo bom? Eu usei esse seu vídeo aqui, tá tudo bem? Você quer que eu dê o crédito? Se não quiser, se não gostar, me avisa que eu deleto. Mas não precisa
reportar minha conta, e assim, eu não quis em nenhum momento te prejudicar e tal. Entre em contato com a pessoa, primeira coisa. Mas no Remix não precisa fazer isso, porque como é uma ferramenta oficial do Instagram, as contas dão autorização para que você faça remix dos vídeos que ela poste. Se a pessoa não quer que use o vídeo dela para remix, é só ela mudar a configuração da conta dela, e tem várias contas que a gente chega, a gente encontra o vídeo e fala, nossa, eu quero remixar essa daqui. Aí você chega lá, o remix não está disponível para você. Por quê? Porque aquela pessoa tirou essa possibilidade. Ótimo, ela não dá o direito. Então, se você consegue remixar, significa que automaticamente você tem o direito, né, de criar a partir daquele vídeo já existente, sem infringir nenhuma regra, sem perder... É pré-aprovado. É pré-aprovado. O remix é pré-aprovado. Eu até a Rafa está perguntando aqui, ó, se baixarem um vídeo seu remixado, com conteúdo igual ou parecido, isso é plágio do seu ou do post oficial? Aí a gente tem que chamar advogado aqui. Aí é chamar advogado, não sei. Já fizeram isso com o meu, eu já vi vídeo meu, porque eu sei que muitas vezes eu mudo a música e eu sempre coloco a frase faísca, né? Que é importante, você tem que ter uma frase que vai chamar a atenção. E eu sempre coloco a frase faísca. Eu já vi vários vídeos meus com a minha frase faísca, com todo o estilo que eu fiz, com a música que eu escolhi, que eu mudei, baixado até no LinkedIn. Já vi parar no LinkedIn, inclusive. É que a gente não está preocupado com isso, Eu né? não estou nem aí, porque assim, a minha energia está em produzir, né? Não em causar problema. Mas se você baixar e fizer isso, você pode encontrar alguém que está interessado em causar problema. E se eu fosse muito malvado, o que eu poderia fazer é reportar essa pessoa pode perder a conta. Já fizeram coisa assim com o meu, no próprio Instagram, eu podia ter entrado lá e marcar a pessoa, falar que ela está infringindo, é facílimo de fazer isso, a pessoa pode perder a conta numa dessas. Né? Então, não faça isso, faça por Remix, que é a ferramenta oficial. Então, o que eu ensino o Reels é maior do que o vídeo. O Remix é só o primeiro passo do que você vai fazer. Ah, então descobri o segredo, eu vou fazer Remix. Vai, boa sorte. O que você vai conseguir com isso? Talvez até alguns vídeos com bastante views, mas não vai ter nenhum seguidor. É tão engraçado, tem umas pessoas que elas olham assim o que a gente está fazendo e falam, nossa, eu entendi o método, eu entendi o que o Fernando está fazendo. É só fazer remix, colocar um título e colocar uma legenda lá que tá pronto. Aí a gente só olha assim, então tá Boa bem, sorte. Boa sorte, vai Boa lá, sorte. faz. Já até assim, eu não vou nem participar da mentoria, nada, porque eu já entendi como faz, assim, cara. A gente não viu nenhum caso que entendeu. É isso, 100% não. Ou até entendeu uma parte, mas aí o que não entendeu poderia dar tão mais resultado, né? Eu olho alguns posts que eu vejo das pessoas que tentam modelar e tal, eu olho e falo assim, cara, olha que potencial desperdiçado. Se tivesse mudado uma frase, ela tinha ganho aí, sei lá, 20, 30 mil seguidores a mais, por causa de uma frase. Então tem algumas coisas, é um detalhe, essa é a vantagem o que a gente está fazendo aqui. Por isso que é um grupo, né? O legal é isso, é um grupo que você vai saber quem são as pessoas que estão fazendo, você vai seguir essas pessoas, você vai ver o que elas estão fazendo, também vai te inspirar. Então, estar dentro de um grupo é uma coisa que ajuda muito. Né? E você vai aprendendo, vai se inspirando. Tem os encontros mensais, aí você vai, participa de um encontro, nesse encontro, troca ideia, cada um traz o seu case, traz o que está dando certo, traz o que não está dando tão certo. Então, essa troca também faz muita diferença. Se você vai só na carreira solo, você vai ter que pagar em tempo de novo. Né? Igual a história do orgânico, é igual ao orgânico, você vai ter que gastar muito mais tempo até ter as sacadas que você tem que ter. Né? Então, tipo, a legenda, tem várias sacadas na legenda. Então, assim, até você identificar isso é um bom tempo. Né? Então, eu sempre amplio o conteúdo. Nunca o meu post é igual ao original. Nunca. Eu vou ter uma grande ampliação. Eu vou fazer com que o que era o post original que viralizou fique pequeno perto do que eu vou fazer. Porque eu vou trazer toda uma nova camada de significado em si. E é isso que eu vou ensinar a fazer. Isso que ensino a fazer na mentoria. Como é que você pega esse post, que já é legal, que já é interessante, por mais que às vezes não esteja viralizado, ou às vezes já está validado, e você fala, tá, como é que você parte disso e torna algo ainda maior, mais interessante, né? Aí você vai colocar o seu conteúdo ali em cima. E como é que você vai colocar o seu conteúdo? Você vai colocar histórias ali, as suas histórias. Aí, mas que histórias? Bom, é basicamente essa a ideia. E tem uma das coisas dentro da mentoria que são 60 temas de histórias que você pode colocar. Você ter 2 meses aí de todo dia não faltar ideia, né? Por exemplo. Então, tem muito material dentro da mentoria que é para isso. Para mim, esse mecanismo é como digo para os pacientes. Simples é mais... Sim, é simples, mas não é fácil. Até agora eu não peguei o jeito. Mas, além de acreditar muito nisso aí, tenho fé e estou insistindo.
Doutor Rodrigo, a gente vai ter uma conversa muito boa, porque o doutor Rodrigo, ele participou de um estudo que a gente está fazendo ali, e tem tem um insight para você que você vai mudar o jogo, vai ver quem está acompanhando aqui, e vai ver daqui um mês o doutor Rodrigo. Fica de olho, entra no perfil dele, dá uma olhada como é que tá, e aguarda um mês, vocês vão ver a loucura que vai acontecer no perfil do doutor Rodrigo. O dele tem um negócio, o dele tá coisa linda. Essa é outra vantagem da mentoria, né? O fato de eu estar olhando os posts das pessoas, eu vou tendo, às vezes, insight, falei, cara, tem uma coisa que você não percebeu do que você já acertou e você não está se copiando. Se você se copiar, o caso dele, inclusive, viu, doutor Rodrigo? Se tivesse mudado uma frase, já estava com mais de 30 mil seguidores. Da Cá Novaes. Da Cá Novaes. A Cá Novaes, ela é consultora de estilo. Ela mora lá na Suíça. Ela tinha, sei lá, 1.000 seguidores e todos os posts flopados. Ela entrou na mentoria e continuou flopando, e continuou flopando, e continuou flopando. E a coisa não estava rolando para ela. Ela tinha certeza absoluta que o negócio não ia rolar para ela. Aí o Fernando pegou, deu um toque aqui, um toque ali. Ela ficou tão mal acostumada que todo o post dela passava de 1 milhão. Todo o post era 1 milhão. Quando não batia 1 milhão, ela ficava chateada já. Ela falava, isso aqui só deu 500 mil, o que eu fiz de errado? Ela ficou snob. E aí ela foi muito bom para ela, porque aí ela realmente conseguiu, né, lá na Suíça, se colocar como uma autoridade nessa área dela e começar a trazer as clientes para passar por esse processo de consultoria de estilo, toda essa coisa que ela fazia. Então, para ela foi muito importante, só que ela precisou de ter uma orientação, né, mais próxima, assim, para ela conseguir realmente despontar. E quando despontou, ficou snob. Não. E é sempre assim, para todo mundo que entrou e não está conseguindo ter o resultado, aí eu vou dar uma atenção maior. Né? Às vezes, assim, se for o caso, a gente vai construir alguns posts juntos. Porque a minha intenção é que todo mundo entre no Clube do Milhão. Né? Basicamente é isso. Todo mundo que entra na mentoria entra no Clube do Milhão. É isso. Esse é o meu objetivo. Tem gente, se você não estiver fazendo a sua parte, eu não tenho o que fazer. Tem lá, você tem que se dedicar meia hora por dia. Se não está se dedicando meia hora por dia, eu não tenho o que fazer. Agora, para quem está se dedicando meia hora por dia, ainda se não está tendo resultado, eu particularmente vou... Para mim é um problema meu. Aí passa a ser um problema meu. Quero chegar nesse patamar de só 500k. Pois é, eu tenho print dessa conversa, tá? Isso não é mentira, eu tenho print. Então, ela ficou mal acostumada. Inclusive, a conversa com ela, deve fazer um curso só com a conversa dela. Porque tem toda a parte da mentoria, a mentoria inteira com ela foi só por conversa do inbox, né? Do perfil fechado. Então, se pegar essa conversa das dificuldades que ela teve, como é que a gente foi resolvendo uma por uma, como ela foi entendendo o que ela tinha que fazer, daria para fazer um método só da conversa com ela, até ela ficar metida, e agora ela largou, ela parou. Ela falou, já tá bom, já passei de 50 mil seguidores, não preciso mais disso. Já consegui o que eu queria, que era autoridade. Agora eu não preciso mais disso. Minha agenda está lotada, não tenho como pegar mais cliente, então não adianta eu ficar gerando demanda. Eu estou aqui na Suíça e eu tô num estilo de vida que eu nem quero também me ocupar muito mais do que isso. E assim, ela tá lá, o marido dela tá trabalhando lá e tal. Falei, cara, não tem mais ambição do que isso. Eu cheguei onde eu precisava, tá ótimo, muito obrigado. Falei, é isso. Então é isso, cada um vai ter a sua jornada. Não quer dizer que você vai ter que ficar fazendo isso o resto da vida. Às vezes é só um período e tá bom. Né? Então, no caso dela, por exemplo, ela parou. Algumas pessoas vão ficar fazendo mais tempo, porque se você quer cliente, vai continuar ganhando mais cliente fazendo isso. Se você quer autoridade... Cada um vai levar um tempo, né? Geralmente é rápido, mas, por exemplo, a doutora Fran, ela chegou a 100 mil seguidores ontem. Ela foi uma que levou 4 meses, né? Então, ela levou 4 meses para ter o resultado que ela queria. Então, tem a Léo conseguiu em 1 mês, mas a Fran precisou de 4, fez 4 meses direitinho. De todo modo é rápido. E nem todo mundo vai chegar em 100 mil, porque vai depender de uma série de variáveis. Né? Algumas das variáveis são fazer tudo direitinho. Né? Nem todo mundo segue. Tem gente que fala assim, não, você falou que pode ser mais livre, ou que pode fazer meia hora por dia, então eu vou fazer de qualquer jeito. Vai fazer de qualquer jeito, não vai dar resultado. Tem algumas coisas que são importantes. Né? Basicamente, é selecionar um bom vídeo e escrever meia página de texto. É isso que é o método. É isso que tem que fazer todo dia. Selecionar um bom vídeo e escrever meia página de texto. Mas essa meia página tem que ser matadora. É só meia página, mas essa meia página tem que ser muito boa. É só meia página, então é qualquer primeira coisa que eu escrever? Não necessariamente. Às vezes parece que alguém soprou no teu ouvido e vem. Eu mesmo relendo os meus posts e falo, cara, eu estava inspirado nesse aqui, hein? Cara, da onde eu tirei isso aqui? Tem alguns que parece que vem soprado. Tem alguns que é trabalho. Tem alguns que você fica ali martelando, mas também não é para demorar mais do que meia hora.
é meia hora. Está demorando mais do que meia hora, alguma coisa está errada, não está fluindo. 40 minutos pode. Até 40, 40 pode, vai. 40 pode. Mas se todos demoram 40, dá para melhorar. Assim, de verdade, a meta deveria ser 15 minutos. Mas eu acho que também aí já começa talvez a ficar meio corrido demais. Não. Meia hora. Meia hora eu acho um tempo justo. Eu não faço em 15. Ou o monge faz. O monge. O monge faz. O monge não é nem humano. O monge, todo post dele é menos de 15. Mas também não vale, porque ele tem mais de 10 anos de produção de conteúdo, né? Então ele faz um podcast em meia hora. Ele é um cara muito fora da curva. Mas aquele seu post que bombou, você fez em 3. Então, é possível. Bom, mas enfim. Então, assim, a gente ouve muito isso aqui, né? Eu nunca imaginei esse resultado em uma postagem minha. Vem muito isso dos mentorados. Né? Pô, 7.000 e poucos comentários. Fica parecendo uma coisa assim, quando você olha e fala, cara, é de outro mundo, mas quando você começa a ter o resultado, você começa a ver que é possível. Não é o seu perfil que está travado, não é que você está em shadow ban, não é que seu assunto é chato, é só o jeito que você estava fazendo não era o mais prático, não era o mais eficiente, não era o mais esperto. Porque é muito esperto você pegar carona num vídeo que funciona e ampliar isso. Que é basicamente, eu fazia isso tanto em sala de aula, assim, eu mostrava um vídeo e comentava aquele vídeo. É a mesma coisa que fazia em sala de aula. É a mesma lógica do que eu fazia em sala de aula. É basicamente isso. Como garimpar bons vídeos no oceano de vídeos do Instagram? Então, Camila, essa é uma das coisas que eu ensino na mentoria. Basicamente, você vai ensinar o algoritmo, você vai treinar o algoritmo para ele trazer para você. Vai ter uma hora que a coisa vai estar tão linda que você abre e automaticamente vai aparecer o vídeo que você precisa repostar. Repostar não, fazer o remix. Automaticamente, você vai abrir, você não vai levar mais do que 1 minuto. Você entra na TVzinha ali de vir os Reels, automaticamente. Abre a sua aba, a sua lupinha, vai ter uns 10 vídeos ali interessantes. Aí fica até difícil escolher qual que você vai usar hoje. Esse vira depois. No começo é difícil escolher, no começo é difícil encontrar o vídeo. Com o tempo é difícil escolher qual vídeo você vai escolher. No começo é difícil encontrar, depois fica difícil escolher. Você tem que estar com o algoritmo treinado. Tem que treinar o algoritmo. Mas você vai encontrar pelo próprio Insta, dentro do Insta. Não vai sair do Insta, não vai usar ferramenta externa nenhuma. E o treino é muito rápido. O treino leva uma semana. Sim, mas é muito rápido. Uma semana, dedicando a meia hora por dia, os 3, 4 primeiros dias é para treinar o algoritmo. E aí tem algumas técnicas para isso, né? Até assim, como é que você vai fazer para chegar a vídeos do seu nicho? Aí tem uma série de técnicas para isso, né? Mas é treinado. E a gente só vai melhorar aquilo que a gente mede, né? Então, o que é importante? Qual o mínimo de views? Você entra lá nos seus vídeos, né? Qual o mínimo de views você tem que ter ali? O ideal é que você tivesse pelo menos 10% de views nos posts. Então, assim, 10% dos seguidores. Eu tenho 170 mil seguidores. Esse post está com 10 mil views, ele flopou, né? Com certeza, não necessariamente, porque ele pode ser um pavio, ele pode vir e estourar daqui 2, 3 semanas. Mas se você olha, todos os seus posts estão abaixo de 10% de views, alguma coisa está muito errada no seu jeito de fazer conteúdo. Se você abre a sua aba de Reels e você nem tem post ali, está mais errado ainda, que você não está usando a melhor ferramenta do Instagram, que é Reels. Né? Se você não tem um post por dia nos últimos 30 dias em Reels, você não está no game. Então tem uma série de métricas que são muito importantes. Você tem que ter pelo menos 30 posts nos últimos 30 dias. No geral, eles têm que estar acima de 10% de views. Tem todos assim? Não. Alguns vão flopar, faz parte. Mas pelo menos mais da metade tem que ter acima de 10% de views. Mais da metade. Então você tem que ir medindo. Mas também não adianta medir a coisa errada. Porque se você ficar muito bitolado nessas métricas de views, por exemplo, você não vai pegar as métricas mais importantes. Né? Que, por exemplo, quanto tempo você leva para fazer um post? E essa métrica é importante. Você tem que medir. Começa a fazer o post, mede. Quanto tempo levou para fazer? O que você sente ao postar? Antes, durante e depois de postar. O que você está sentindo? Você está feliz? Está empolgado? Não está? Está achando que vai ser legal? Não está? É doloroso? É penoso? Não é? Porque isso é fundamental. Porque se para você for ruim o processo, você não vai aguentar no longo prazo. Porque se todo dia você tem que fazer isso e é uma coisa chata e ruim, daqui a um tempo você larga. Ainda mais se não estiver dando resultado. Né? Então, essa é uma métrica pessoal fundamental. Você está gostando de fazer. Né? Porque você vai se divertindo, aí você começa a postar mais. Você começa a ter resultado, isso te estimula a postar ainda mais. Você vai
se divertindo. E aí, com esse estímulo, você vai fazer mais, vai se divertir mais, vai virando um círculo virtuoso. Cada vez você quer postar mais. Por isso que chega nesse ponto dos alunos aí quererem postar 3, 4, 5, 10 vezes no dia, porque entrou nesse círculo virtuoso. Começa a ter resultado, está se divertindo no processo, né? Inclusive, a doutora Francine, ela até comentou isso, né? A gente devia ter colocado o print aqui dela. Ela falou assim, cara, e o mais legal de tudo é que é legal o processo, sabe? Eu tô me divertindo, eu tô curtindo. Né? Então, isso é o que vai fazer muita diferença. É uma discussão que a gente tem muito antiga, desde que a gente se conheceu, na verdade, né? Do joy greater than effort. Essa é uma boa você comentar. Comente isso, de onde veio assim. Uma das minhas formações, eu fiz com um professor norte-americano, David Lurie, e ele é um cara de frases muito, muito icônicas, né? Eu sempre cito ele, porque as frases dele são muito boas. E a gente ficou morando no mesmo lugar um tempo, e aí no final tinha uma prova para ser feita, uma avaliação, eu fiz, e aí ele falou, olha, Flávia, você é muito boa na parte técnica, muito boa, mas existe algo que, se você não corrigir em você, você não vai conseguir ser uma boa professora e não vai conseguir viver bem na sua vida. Você ainda acredita muito na lei do esforço. Esforço não é o que vai te levar aos melhores resultados. E aí o mantra dele é Joy is greater than effort. Então, diversão é maior do que esforço. E não significa que a gente não deve se esforçar, a gente deve. Mas quando a diversão é o seu drive principal, é a sua motivação, ela vai fazer com que você queira fazer mais e mais, porque é legal, porque é divertido. E com isso você vai se retroalimentando em algo muito bom e vai tendo resultados muito maiores. É tanto que tem gente que pergunta assim, nas horas vagas, você e Fernando conversam sobre trabalho? 100% do tempo. E Deus me livre de distinguir vida pessoal de trabalho, porque a gente se diverte tanto trabalhando que separar isso, eu seria loucura, a gente nem ia gostar, né? Assim, claro que a gente conversa de Frederico e muitas outras coisas, mas separar isso absolutamente não seria legal, porque pra gente é divertido. Como é divertido, a gente faz o tempo inteiro. É isso aí. Ó, doutora Franciane, comentário dela. Oi, Fernando, passando aqui para contar a novidade. Ontem bati 100k seguidores, hoje já subi para 101. Quando comecei a mentoria há 4 meses, eu tinha 1.056 seguidores. Nunca pensei que seria possível. Sem dúvidas, a forma de produzir conteúdo fez a diferença. Ser algo simples e prazeroso de fazer. Muito obrigado. Então, depoimento completamente espontâneo. Nem estava esperando receber esse depoimento. É das coisas que faz o dia, né? Porque essa é a minha meta. É basicamente com que todo mundo chegue nesse mesmo resultado. Aí vira esse círculo virtuoso. E aí, muitos views igual muitos seguidores? Não, necessariamente, né? Eu já tinha mostrado isso para vocês na quarta-feira, mas é basicamente isso. Eu tenho um post, que é aquele lá que teve 22 milhões de views. Ele trouxe 6.700 seguidores, o que não é ruim, né? Tá certo? É mais do que eu fiquei uma década para conseguir de seguidores, com um post só, não é ruim. Mas um post com um alcance muito menor, alcançou aqui só 1 milhão de pessoas, teve alcance bem menor. Esse post que alcançou 1 milhão de pessoas, ele me trouxe 32 mil seguidores. Né? Então, não é isso. O que é a diferença? Né? Qual que é a diferença? É o tipo de história contada. Então, eu fiz um estudo em cima disso. Eu fui ver quais foram os meus posts que mais... Quando o Instagram finalmente liberou essa ferramenta para mim de quantos que... Nem todo mundo tem essa ferramenta, tá? Não está liberado para todo mundo. Que é a ferramenta de ver quantos seguidores vieram pelo seu Reel. Então, aqui, qual é o... Quando chegou para mim essa ferramenta, eu fui estudar todos os meus posts. Eu estudei lá 400 posts que eu fiz para ver qual tinha trazido mais. Aí eu me surpreendi com... esse que mais trouxe seguidor para mim não está nos top 20 de visualização. Então, não necessariamente views equivalem a seguidores. Então, o que eu fui entender? Aí eu fui analisar todos. Os que trouxeram mais, os que trouxeram menos, fiz um estudo e eu cheguei que tem a ver com um tipo de história contada. E agora eu estou ampliando isso aqui, inclusive, e fazendo um estudo com todos os membros do Clube do Milhão e até, na verdade, da mentoria. Tá todo mundo que está na mentoria, eu convidei para participar desse estudo. Me fala quais são os seus 5 vídeos que mais trouxeram seguidor. Eu vou analisar até o storytelling que você usou ali, para a gente entender qual tipo de história traz mais seguidor para você.
né? Então, isso é uma coisa que a gente vai tá realizando esse estudo agora entre os membros. E aí o Clube do Milhão, né, é basicamente isso que eu estava falando para vocês. É uma associação que não está à venda. Você não pode comprar um ticket para o Clube do Milhão. Você tem que se tornar membro. Não é indicação também, igual alguns clubes, né, que só entra por indicação, também não é indicação. Aqui é conquista. Você tem que conquistar. E conquista é simples, né? O critério é simples. Tem que ter um post desses que tenha pelo menos 1 milhão de views. Aí você vai para o Clube do Milhão. E aí tem a mentoria que mostra o caminho até o Clube do Milhão. Você não tem como comprar o acesso ao Clube do Milhão, mas você tem como fazer a mentoria que vai te ajudar a chegar até lá. E a mentoria não tem prazo, a mentoria tem a meta que é entrar no Clube do Milhão. Então, essa é a meta. A mentoria só acaba quando você entrar no clube, basicamente. É isso. Quanto tempo demora? Depende. Aí vai de cada um. Né? Tem gente que vai fazer em... A média é de 1 a 2 meses, mas tem gente que vai demorar mais tempo, tem gente que vai chegar mais rápido, né? Então vai para cá. Mas a média é entre 30 e 45 dias para entrar no Clube do Milhão. E aí, quem está na mentoria tem acesso a algumas informações privilegiadas, como, por exemplo, 60 temas diários para você postar, não ficar nunca sem uma história. E não é assim um assunto, não é calendário editorial. Poste sobre o Dia do Índio. Não, não é isso. É que história sua você vai contar hoje. É porque tem gente que acha que a própria vida não é interessante, o próprio trabalho não tem coisas interessantes, que não é legal. Então, a gente vai mostrar que todo mundo tem uma história muito, muito, muito legal de ser contada. E a sua história é o que torna você único. É por isso que as pessoas vão seguir você e não o seu concorrente. Né? Alguém até no chat perguntou sobre ChatGPT. Cara, texto de ChatGPT tem cheiro de ChatGPT. Não que seja uma ferramenta ruim, é uma ferramenta maravilhosa, mas ninguém sabe usar. E o ChatGPT não vai saber fazer suas legendas de um jeito que... Ela não tem matéria-prima, ela não conhece a sua história, entende? Ela não viveu, ela não é você. Ela não é você, ela não sabe o que você viveu. Ela não tem as suas situações. Justamente por isso é tão valioso. Porque é uma coisa que nem ChatGPT. ChatGPT pode melhorar. Você pode chegar lá e falar, ChatGPT, escrevi essa história aqui, você consegue deixar ela mais otimizada para ser uma legenda do Instagram, você até tem como otimizar. Lapidar, né? Lapidar e tal. Mas não tem como escrever por você. E essa é a maravilha da coisa. Então quer dizer que também seu concorrente também não tem como escrever por você. É só você que pode fazer isso. Eu não consegui fazer pela Flávia quando eu tentei, porque ela não acreditava no método, eu tentei mostrar para ela que o método funcionava, e eu não consegui, porque eu não tenho as histórias dela, não tenho a perspectiva. Mesmo que eu conheça as histórias dela, eu não tenho a perspectiva dela. E o sentimento que vem com a perspectiva dela faz toda a diferença. E a gente aqui não está falando de marketing digital, né? A gente está falando de storytelling. Então, de contar histórias. O marketing digital é uma consequência. É uma consequência. Isso que é a grande diferença. Por isso que a gente consegue esse tráfego absurdo e explosivo. E que ninguém no marketing digital consegue. Porque não é marketing digital, não é hack, né? Se você vai no marketing digital, a galera vai te dar um monte de prompt de ChatGPT, que bom, eu sei que nem todo mundo é familiarizado com inteligência artificial, né? Mas ChatGPT é uma ferramenta que pode criar textos para você. E muita gente no Instagram ensina a você fazer te dá um Ctrl+C, Ctrl+V para o ChatGPT criar a legenda para você. Tem cheiro de ChatGPT. Tem cheiro, Thiago. Tem cheiro. Você consegue ver aquilo dali. E aí você vê, você passa, porque não tem, entendeu? Não tem conteúdo, não... O conteúdo está até ali, mas é um conteúdo que você poderia você mesmo dar no Google, não tem essa perspectiva. Então, aqui a gente está falando de algo muito único, muito pessoal, que vai fazer com que a pessoa que chegue no seu perfil, ela não seja mais um seguidor, ela chegue já engajado, chegue fã. É isso que faz toda a diferença do método. E aí, até quanto mais eu entrei a fundo nesse estudo, mais ficou claro isso para mim. Os posts que mais me trouxeram seguidor seriam impossíveis de terem sido feitos pelo ChatGPT. Certeza absoluta. E por outra pessoa. Ou por outra pessoa. Tinham que ser meus, porque é a minha visão sobre as coisas. E são as minhas histórias, coisas que eu vivi. E a mesma coisa está valendo enquanto eu vou vendo dos mentorados, a mesmíssima coisa. Os que mais trouxeram. E eu pergunto para eles, você notou alguma coisa, algum padrão? E ninguém ainda notou isso. Vai ser muito legal essa oficina de sábado, porque tem uma coisa que está no baixo do nariz de todo mundo, mas ninguém está conseguindo enxergar. É o tipo de coisa que quem está olhando de fora não vai ver nunca. A Carol falou que eu vim pela sua história. Aí. Muito legal. É isso aí. Então,
Coisas da informações privilegiadas, né? 60 temas diários. Que histórias você pode ir contando todo dia? Ah, não quero seguir. A Flávia não seguiu. Não gosto, não quero seguir. Eu segui. Tem lá todos os meus como é que eu fiz. Eu segui esse método de 60 dias, que foi um método que eu vim desenvolvendo por muito tempo, pensando do ponto de vista narrativo, como você vai evoluindo um assunto. E aí eu iniciei no dia que Frederico nasceu. Eu falei, cara, eu não posso ficar pensando no que eu vou postar. Eu já tenho que ter isso resolvido para mim. Então, eu peguei esse template que eu tinha criado, fui fazendo. Então, tem lá todos os posts que eu fiz seguindo esse template. Aí, além disso, tem lá 20 tipos de frase faísca. É fundamental você ter uma frase que chame atenção na hora que vem junto com o vídeo. Não adianta só escolher um vídeo. Junto com o vídeo tem que ter uma frase. E aí eu falo de formas diferentes de fazer essa frase, tipos de frase diferentes. Teve uma oficina inteira só para isso, para a gente entender essas frases e descobrir. A gente pegou e foi exemplificando em um mesmo vídeo. Como é que seria esse outro tipo de frase, esse outro tipo de frase? E eu fui explicando a vantagem e desvantagem de cada uma, como cada uma vai funcionar melhor ou pior. Aí você vê, é texto. Né? Daquela meia página de texto, tem a primeira frase, ela é muito importante. E aí, 5 detonadores escondidos no Insta. Essa é outra informação privilegiada. Essa aqui eu vou abrir agora para quem está aqui, porque eu acho que merece. Quem está aqui com a gente esse tempo todo merece essa informação. Então, vou dar um exemplo do que você vai encontrar, né, na mentoria, por exemplo. 5 detonadores escondidos. O primeiro, salvamento é o que leva para a aba explorar. Então, o que vai fazer o seu post ir para a aba explorar? É as pessoas salvando ele. Quanto mais gente tiver salvado, proporcionalmente ao número de pessoas que viu, maior a chance dele ir lá sendo destacado na aba explorar. Só que o que ninguém te fala, talvez isso você consiga encontrar em alguém falando do marketing digital. Pessoal, fica bem atento. Se eu não me engano, foi a Rafa e a Nath que fizeram essa pergunta hoje mais cedo. É porque eu perdi o meu histórico aqui do Zoom, que eu precisei sair do Zoom, enfim. Elas perguntaram aí sobre faísca, tal, o que que leva. Tá. Presta atenção nisso, porque o que vocês estão tendo aqui nesse instante agora, isso aqui é ouro, isso aqui é ouro. É ouro. E às vezes pode estar passando aqui e você já está cansado, já está assim, não está prestando atenção. A pergunta que vocês me fizeram, a resposta é essa daqui. Você não está procurando quantos views, quanto percentual, mas como é que vai fazer para explodir daqui a um mês? É isso aqui, gente. É isso aqui, a resposta está aqui. Como é que você vai explodir daqui a um mês? Como é que você faz para fazer o pavio? Fazer ele ser muito salvado. Aí, assim, não, mas pera, tem uma coisa muito melhor do que ele ser salvado, que vale muito mais do que salvamento. É quando alguém tira o print do conteúdo. Se alguém vai tirar o print, isso vale muito mais do que um salvamento. E o Instagram sabe que você tirou o print. Inclusive, se você se ligar, você não precisa nem acreditar em mim. Você vai lá, entra agora na sua timeline e tira um print. Tem que ser na timeline. Tem que ser na timeline. Você vê que vai aparecer assim, quer compartilhar esse post? Ele automaticamente sugere para você compartilhar esse print. Porque ele sabe identificar. E ele fala assim, cara, se a pessoa tirou o print, ela quer muito essa informação. Então, esse é o tipo de coisa que você não vai encontrar ninguém no marketing digital falando isso para você. E é basicamente uma coisa que é o que vai fazer você ir para a aba explorar. Você ter lá muito salvamento. E como é que eu faço para ter muito salvamento? Bom, aí na mentoria eu falo que tipo de história que você vai fazer que vai te gerar mais salvamento. Tem história que vai fazer você ter mais salvamento. Tem história que vai fazer você ter mais compartilhamento, que vai levar ao outro tipo de viralização, né, de explosão, que é a explosão lareira, quando você tiver muito compartilhamento. Aí é outro tipo de história. A gente consegue prever que um post mas um post tem potencial para estourar daqui a 2, 3, 4, 5 semanas, quando a gente vê que o salvamento dele é muito alto. Então, ele pode até não ter estourado de primeira, no sentido de ter tido milhões de visualizações no primeiro momento, mas a gente está acompanhando sempre todas as métricas aqui. Esse aqui não vai evoluir mais não, esse aqui esquece, tá? Não, esse aqui tem muito salvamento, esse aqui tem grandes chances de daqui a um tempo ele reviver forte. Então, assim, você consegue conduzir as histórias de modo que a pessoa seja conduzida a querer salvar, e isso é muito poderoso. Anotem, isso é muito poderoso. É isso, e fazendo direitinho, seguindo a lógica, você vai ver que você fala, cara, parece milagre, sabe? É mágico, parece meio mágico. Mas é igual você juntar pólvora com faísca que explode, sabe? É meio que uma reação química esperada. Se você juntar tudo direitinho na proporção certa,
A reação acontece. Aí, por exemplo, vou dar exemplo de como é que se estimula isso. Qual que é a métrica mais importante de todas para o Instagram? A mais importante. É a coisa que, assim, não só para o Instagram, para qualquer rede social, existe uma métrica que é a mais importante de todas. É tempo de tela. É quanto tempo a pessoa fica parada em cima do seu conteúdo. Por quê? Porque o Instagram quer que você não saia do Instagram. Se você só vê conteúdo que você vai embora, você vai, sei lá, procurar o YouTube, o WhatsApp, outra coisa. Agora, se você para ali naquele conteúdo, significa que o seu conteúdo está ajudando a pessoa a ficar mais tempo no Instagram e estar satisfeita com o conteúdo, né? Sim. Então, muita gente lê isso, então tempo de tela é a métrica mais importante, então o que eu vou fazer? Né? Vou fazer um vídeo assim, não importa se ele é curto ou se ele é longo, importa se o vídeo é bom. Sim. É por isso que tem uma das métricas que é quantas horas ele passou no seu conteúdo. Ele te dá essa métrica, né? Para algumas pessoas já liberou essa métrica. Quanto tempo passou no seu conteúdo? É bizarro, velho. É bizarro. Tipo, o nosso conteúdo ficou sendo assistido por anos. Não, 100 mil horas, 600 mil horas, um negócio bizarro, assim. Né? Tipo, 1 milhão de horas a pessoa ficou no conteúdo. Não aquela pessoa, né? A somatória. A somatória. Então, assim, qual que é o lance? O tempo que a pessoa passa no tempo de tela é a métrica mais importante. Até aí, você até pode ter uma outra pessoa que te fala isso. Mas qual que é o lance? Qual que é a informação privilegiada aqui? O tempo que a pessoa passa lendo a legenda conta como tempo de tela. Não é só o tempo do vídeo. Então, você pensa, o Reels é o vídeo. Então, eu vou fazer um vídeo longão, um vídeo bem demorado, porque aí... Não necessariamente. Você pode ter um vídeo curto com uma legenda que aprenda a atenção da pessoa. Contanto que você saiba levar a pessoa até a legenda. E aí é suficiente. Ou você pode fazer o vídeo mais demorado, sabendo que é tempo de tela, mas aí você tem que saber prender, reter a pessoa até o final. Que para algumas pessoas ele liberou já isso também, o tempo de retenção no vídeo. Onde que as pessoas abandonam o seu vídeo? Então tem várias formas de você trabalhar isso. Agora, uma coisa que também ninguém fala, absolutamente ninguém fala, mas é fundamental, quando a pessoa, seguidor ou não, começa a ler os comentários, isso também conta como se estivesse lendo a legenda, ou seja, também é tempo de tela para você. Não, ele não conta quem está lendo o comentário como tempo de tela de quem comentou. Ele conta no comentário tempo de tela de quem fez o conteúdo onde teve o comentário. Ou seja, quanto mais comentários você tiver e quanto mais as pessoas estiverem engajadas no comentário, mais tempo de tela, maior a chance de você destravar o algoritmo. E aí eu ensino várias técnicas de como você fazer para aumentar e estimular isso mais. Não só não só fazer com que as pessoas comentem mais, mas como extrair o máximo dos comentários que apareceram. Comentário por comentário não é o que a gente quer, né? Porque se a pessoa chegar no seu comentário para bater 3 palminhas, não muda nada. Não muda nada, entendeu? Então, depende exatamente do que você quer. Você tem que instigar que aquele post ele seja realmente o centro de um debate, né? E que provoque na pessoa sensações, né? Então, por exemplo, existem ferramentas de storytelling muito poderosas para a gente suscitar esse debate na legenda, como o dilema, né? Sempre que a gente se vê diante de um dilema, de duas opções igualmente boas, mas igualmente difíceis. Isso faz com que as pessoas se sintam comovidas e instigadas a fazerem comentários relevantes e, de fato, terem troca ali nos comentários. Então, a Rafa até estava falando aqui sobre comentário. O comentário é uma métrica menos importante? Depende do seu objetivo, depende de como que você conduz isso, depende de que tipo de comentário. Então, comentário de 3 palminhas... Então, aí volta para aquela história que percebe que cada um vai acabar encontrando o que funciona melhor para si. Tem alguns mentorados que gostam de responder cada um dos comentários. E assim, às vezes o post teve 1000 comentários, a pessoa vai lá e responde um por um, porque ela gosta, ela quer ter essa troca. A pessoa comentou 3 palminhas, ela vai lá e, sei lá, comenta um coração, qualquer coisa assim, mas ela responde todo mundo. Ou chama de volta, né? Ou chama de volta. A Léo é uma que gosta de conversar mesmo. Mesmo. Tem gente que vai lá e conversa mesmo, usa para conversar. Eu confesso que eu nunca gastei tempo com isso. Eu uso o comentário de outra forma. Eu leio os comentários e eu vou pensar os melhores e vou destacar eles para que mais gente leia esses melhores e aí entre para ler os comentários e disso, às vezes, dos comentários,
a pessoa acaba indo para a legenda. E aí ela fica mais tempo ainda e ela vai para onde eu quero, que é a legenda. Eu consigo triangular vídeo, comentário, legenda. Essa é uma estratégia que ninguém vai te ensinar a fazer em nenhum lugar. Porque eu fiquei um tempo até conseguir desenvolver essa dinâmica. Porque tem gente que, puta, vai ver a legenda longa, sabe? E a princípio não vai cair nela. Uhum. Então, mas ela Fica vai ver com preguiça. Ela vê uma legenda que é um texto e fala, tá. Mas vê um comentário matador, e o comentário, né, gera curiosidade, aí sim ela passa mais tempo envolvida, e tudo isso que a pessoa passa naquele ecossistema de vídeo, comentário, legenda, conta como tempo de tela, e é tudo que o Instagram quer que aconteça. É isso aí. E aí eu falei, né? Aquele jeito mais legal de viralização que é o Lareira é quando as pessoas compartilham. Então, o compartilhamento é uma métrica muito importante para ele. Mas vale muito mais do que compartilhar, é quando alguém te menciona. Quando alguém te menciona, assim, para o algoritmo vale muito ponto. Alguém te mencionar. O que é mencionar? Alguém pegar e marcar o seu arroba. Né? Do tipo assim, sabe quando você vai lá e fala assim, arroba fulano e marca alguém? Isso conta muito. Então, se alguém comenta o arroba fulano, conta muito ponto para você. Agora, quando alguém marca o arroba você, isso vale muito para o algoritmo saber que você é uma pessoa relevante. Agora, como é que você faz para a pessoa marcar arroba você? Toda vez que alguém compartilha um post seu, automaticamente ela está te mencionando. E você vai ver isso na hora que você abrir lá o coraçãozinho das notificações, sabe? Das notificações recentes. Você vai ter lá as menções, e vai ter lá todas as últimas 60 pessoas que te repostaram nos stories. E aí você vai ver que basta um post estourar, que você vai estar aí tendo menção acontecendo a cada minuto, né? E aí é um negócio muito interessante. Então, são métricas escondidas, são detonadores escondidos no Insta, que você não teria acesso, você não descobriria por conta. Né? Então, essa é outras vantagens aí de estar na mentoria. E aí, alguém que nem o Vitor, por exemplo, Vitor Margoto, ele entrou de cabeça na mentoria, ele mergulhou. Né? Então, ele foi lá, fez as aulas, as 6 aulas principais, mas também assistiu às aulas de apoio. Ele realmente fez um mergulhão ali, né? E já saiu fazendo os posts, ele sacou muito a parada. E aí ele já alcançou 27 milhões de contas, na primeira semana ele já entrou no Clube do Milhão, ele foi um cara fora de série, foi a única pessoa que conseguiu fazer isso. E ele brinca, né? E tudo isso com esse carisma de José Serra que eu tenho. Né? Então ele ainda falou assim, cara, se eu dependesse de eu me filmar, eu estaria ferrado. Mas eu tô me sentindo influenciador agora, mega influencer, porque eu tô falando com um monte de gente. Então aí é isso, né? Ele jamais imaginou que ele conseguiria. E ele ainda assim, eu tive que ajudar na mentoria, não com os posts, porque ele pegou o jeito muito rápido. Eu tive que dar uma outra ajuda com ele, que foi redesenhar a bio dele, o texto da bio. Porque as pessoas entravam no perfil dele e não seguiam. Ele demorou muito até começar a converter seguidor. Com a quantidade de gente que entrou no perfil dele, era para ele ter batido 100 mil, nossa, muito tempo atrás. E até agora ele não bateu 100 mil, porque ele demorou a começar a converter. Eu falei, cara, você tem que mudar essa sua bio, porque a bio estava completamente perdida. Era uma bio muito pessoal e muito perdida. A pessoa entrava, achava legal, mas não entendia sobre o que era e ia embora. E não seguia. Né? Então, tem uma série de coisas para você converter views em seguidores. Mas uma coisa é certa, depois que você pega o primeiro, fica fácil de você fazer mais, né? Então, depois que ele pegou o primeiro, ele já explodiu mais uns 10. Quase todo mundo que está no Clube do Milhão não é um post só. São vários. Depois você pega o primeiro, você vai pegando o jeito. E a magia da coisa é como você está num grupo de mentoria, todo dia está tendo resultado das pessoas, toda semana tem alguém que entra para o Clube do Milhão. Então, isso tudo vai motivando. Você fala, cara, não é possível que essa pessoa conseguiu e eu ainda não consegui, sabe? A pessoa acabou de entrar, já conseguiu e ainda não consegui. Então, isso traz um wake-up, sabe? Assim, dá um wake-up call, sabe? Dá um pouco de senso de urgência. Assim, cara, tem gente conseguindo. Não é o algoritmo que está bugado, não é a minha conta que está sendo sacaneada, não tem nada disso. Não é um método que não funciona mais. Ó, tá funcionando, tá tudo certo. É eu que estou fazendo alguma coisa errada, né? Então, é basicamente isso. E aí, quero começar na mentoria. Quando eu posso começar? Você pode começar imediatamente. Se quiser começar agora, você começa agora. Como que funciona a mentoria? Bom, você vai lá e faz a inscrição. Você manda um print do seu perfil para a gente comparar um antes e um depois. Você vai receber o acesso à plataforma da Hotmart, que é onde está as aulas, né? As 6 aulas principais e todos os conteúdos de apoio.
As aulas principais você pode fazer numa tarde. Você pega uma tarde para fazer e você faz todas elas. Ou, se preferir, você pode fazer uma por semana também. E aí, 1 horinha por semana você resolve. Tem lá também todos os guias e tutoriais. Ah, como é que você faz o remix? Tem lá o passo a passo de como fazer o remix, de como colocar o título, de como fazer tudo isso. E tem os encontros ao vivo mensais. Todos os encontros, o link já fica lá dentro da Hotmart também. Depois disso, você também já recebe o acesso ao perfil fechado, que é esse perfil por onde eu vejo todo mundo. Esse perfil só segue os mentorados, então é legal porque esse já sabe todo mundo que está, esse já pode seguir todo mundo também, e é por lá que eu vejo só o post dos mentorados. Então ali eu estou o tempo inteiro vendo o que as pessoas estão fazendo. E aí que eu vou dando dicas, aí que eu vou dando direcionamento. Aí que eu posso encontrar coisa para a pessoa falar, nossa, esse post tem a sua cara. Não é, Anderson? Anderson, quantos posts eu te mandei até agora? Devo ter mandado, sei lá, uns 5, 10 posts já. Que eu olho e falo assim, cara, esse post é a sua cara. Né? Faço isso para todo mundo? Não, depende. Uns 5. Depende. Às vezes, assim, quando eu entendo mais qual que é a linha da pessoa. E é legal que à medida que a pessoa vai entrando na patotinha e a galera vai entrando no Clube do Milhão e vai se conhecendo, um já manda para o outro, né? Sim, já É acontece legal muito isso. que acontece muito isso. Ô, Monte, isso aqui é a sua cara. Né? Porque você já vai entendendo a linguagem de cada um. Ó, e o que foi repostado por outro jornal foi sugestão sua, tá vendo? É isso aí. Eu vou fazendo isso porque o meu objetivo é que vocês entendam o mais rápido possível e entrem para o... Ah, mas eu não sou uma pessoa criativa. Bom, tudo bem, eu entendo. Você é especialista em outra área, sabe? Eu sou médico, eu sou advogado, não sou criativo. Justamente por isso que tem essas oficinas mensais, pra você ir pegando a manha, que é técnica. Não depende de você ser criativo ou não. É só você aplicar a técnica. Tem 20 tipos de título. Você vai lá e pega um deles e vai entendendo como funciona. Você fala, ah, agora entendi. Não sabia que tinha uma técnica por trás, não sabia que tinha um jeito por trás. Esse dos textos, as histórias bombásticas. Tem um tipo de história que funciona melhor que as outras. Qual é? Tem outros que também funcionam bem. Qual é? Como funciona? Como é que você faz isso? Aí você vai vendo, você vai pegando, você entende que é técnica. Eu também não me considerava criativo. Né? Por incrível que pareça. Quando eu fui trabalhar em agência a primeira vez, eu não me achava. Eu trabalhava na ouvidoria da Comgás, eu era super burocrata, usava camisa azul e tudo. Até eu te conhecer, eu podia jurar que eu não era. É disso que eu tô falando. É técnica. Você vai descobrindo a criatividade. E a criatividade é uma musculatura. Quanto mais você usa, mais criativo você vai ficando. Né? Então, você pode virar e fazer o contrário. Eu sou uma pessoa criativa, eu não quero me moldar. Tudo bem também. Porque não é um processo travado. Né? Você vai conseguir adaptar para o seu jeito. Você vai encontrar. Por isso que é legal. Você vê cada mentorado, cada um vai por um caminho diferente. Qual que é a única coisa em comum em todo mundo? Todo mundo está usando a ferramenta do Remix e todo mundo conta história na legenda. Essa é a única coisa. Fora isso, e tem uma frase chamativa. Fora isso, cada um faz do seu jeito. O tipo de vídeo, o que vai nas histórias, cara, e cada um vai para um jeito. Né? O que está contando, cada um vai para um caminho diferente. Ah, mas eu não sei o que falar. Bom, por isso que a gente tem um programa de tema diário, né? São 45 dias seguidos ou 60 temas de forma geral. Ah, não gostei desse dia, quero substituir. Tem 15 coringas ainda para você trocar. Então, assim, só daqui, quando eu segui este método dos 45 dias, eu fui de 10K a 100K. Inclusive, eu até devia refazer ele, porque ele é um jeito bem mais rápido até de fazer o conteúdo, porque já está apontando o que você tem que fazer, o que você tem que falar, que história você tem que contar, é bem mais fácil. Ah, mas eu estou fazendo outro curso agora. Tudo bem, é legal, ótimo, que bom que você está sempre se atualizando, sabe? E é por isso que as aulas são rápidas, sabe? A aula da mentoria é uma aula prática, não é a aula mais teórica que tem é essa que você está vendo agora. Essa que é a aula mais teórica. Você vê, a gente não colocou a mão na massa, a gente não foi efetivamente fazer as coisas. Né? As aulas da mentoria, não, elas são práticas. Assim, o que você tem que fazer? Você tem que pegar, entrar aqui. Por quê? Por causa disso. Aí você vai fazer assim, você está mirando nisso. É muito técnico mesmo, são aulas técnicas, né? E aí, é legal ter o complemento. Tem muita gente que entrou na mentoria e depois veio ver as aulas teóricas e falou, cara, essas aulas teóricas são muito legais. Agora eu comecei a entender por que daquilo. Na mentoria... Lá já vai direto para a mão da massa, né? Mentoria direto para o como. Como é que eu faço? Tá tudo na mentoria. Como é que eu faço? Como é que eu faço a legenda? Como é que eu faço no título? Como é que eu faço isso? Todos os comos estão dentro da mentoria. Todos os o quês, os porquês estão tudo aqui. O mapa, por que você vai fazer isso? Aí está tudo aqui nessas aulas abertas. Ah, mas eu tenho receio. E deveria, né? Porque é sua reputação na reta.
Eu sei que você, no seu perfil, deveria ter receio mesmo. Por isso que é uma mentoria, eu estou acompanhando ali, sabe? Porque se você fizer alguma bobagem, eu falo, não, cara, faz o seguinte, não faz mais isso não, muda aí, apaga esse post. Não foi legal, sabe? Por isso que eu estou acompanhando. Né? Ou então, Fernando, o que eu fiz assim, o que você acha? Eu falo, olha, você podia ir mais para lá, mais para cá, tá muito apelativo, tá muito isso, o que você está querendo com isso? E aí vai a conversa, por isso o acompanhamento. Aí que está o grande valor da mentoria.